Você está ao vivo. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. A gente vai dar aqui os motivos que fizeram a gente decidir, né, por voltar ao Brasil. E é isso, vamos só dar um tempinho aqui, esperar que... Olá, olá, Arthur, seja muito bem-vindo. Arthur sempre presente aí, maravilha. Nossa, pessoal Dux. entrando. Dux, seja muito bem-vindo, caríssimo Dux. Teu pai. Painho, Aline... Maravilha, olha só, rapidinho. Ó, o Instagram voltou a gostar de mim como eu falei na live anterior. E agora, boa noite, Deco Ruf. Já tem 100 pessoas. Já somos 100 pessoas. Essa live vai bater 200. Entra pra história. Rosana, seja muito bem-vinda, Rosana. A gente nem tinha falado pra você pessoalmente, né, Rosana? Cláudio. Maravilha. Olá. Bom, para os seguidores mais recentes, né? Eu sei que ultimamente chegaram várias pessoas, Michelle, minha cunhada. Por sinal, digam aí se vocês são seguidores antigos, se são recentes, se conhecem a minha fuça. Porque chegaram várias pessoas recentemente, né? Há não muito tempo atrás, e muitas pessoas não estão acostumadas a ver Nicole, né? E Nicole, antigamente, ela participou lá, Eneida, que foi cliente nossa. Então, Nicole, antigamente, ela aparecia até mais do que eu aqui no Instagram. Há o quê? Há uns 2 anos atrás? 2 anos e meio atrás? Até um ano atrás, né? Até um ano atrás, talvez, né? E então, acho que os seguidores mais antigos estão acostumados com Nicole, né? E os mais novos nem tanto, né? Arrependimento de não ter feito passeio guiado com você, né? Calma, temos novidades, relaxa. Mas enfim. Antiga, maravilha, antiga. Ah, ótimo. Bem antiga, Dux. Dux, tu é velho, Dux, tu é... A Dux inspirou a gente a começar o blog, Pra né? começar, né? Viviane. Cheguei Então, pela Kombi. a produção tá aí hoje, exatamente, Arthur. Quase que eu não conseguia. É a produção, exatamente. E, bom, então assim, hoje a live vai ser com nós dois, né? Porque foi uma decisão juntos, claro. Então faz muito sentido Nicole estar presente. E Nicole que vai ser a grande estrela aqui da live. O Marcelo tá querendo ficar de folga. Tô querendo descansar um pouquinho, né? Preparando aula, né? A aula do curso, para quem é aluno do curso, a aula dessa semana é sobre República de Weimar. Conheceu ontem, olha só que legal. Seja bem-vindo. Rita das antigas também, maravilha. Minha mãe, acho que é uma das mais antigas também. Seguidora desde o Snapchat. Uau, olha só. Quem Olha aí só. lembra do Snapchat? Tá entre as desavisadas, né? Porque hoje a gente colocou nos stories lá o negócio. Antiga maravilha, olha só, tá igual a João Kleber, né? O suspense. Pô, eu nunca fui muito de ser sensacionalista, não. Bem antes do estagiário, maravilha. Então sejam todos muito bem-vindos, olha só, 173 pessoas, maravilha. A gente tava só esperando o pessoal ir entrando, né? Porque o Instagram geralmente demora um pouquinho pra ir avisando. Você vê que tá aumentando os números, né? Então é porque o pessoal tá entrando. Quando eu for conhecer ela, é quem vai me guiar. Calma, vim pela polêmica. Então fica aí, Danara. Certeza que tem gente com pipoca aí na mão, né? O pessoal daqui de Berlim, eu vi algumas pessoas dizendo que tava pegando pipoca aí pra assistir. Exato. Programa. Inclusive, eu aviso pra quem quiser, a gente agora, recentemente, o Instagram voltou a gostar da gente, acho que a gente colocou aqueles selinhos maravilhosos lá, né, os patrocinadores, então o Instagram voltou permitiu a gente a colocar os selos, tá? Então tem como você apoiar a live, como você apoiar o nosso projeto, comprando os selos, né? Acho que é a terceira vez que eu uso isso aqui, eu não sei exatamente como funciona, mas qualquer ajuda, claro, é muito bem-vinda. O Instagram entrega toda a parte, tudo pra gente, tipo, não tem nenhuma taxa pra eles. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui nessa live com os selos, né? Vai ter uma surpresa. Qualquer pessoa que comprar qualquer selo vai ter uma surpresa no final. É uma surpresa de brincadeira, tá, gente? Não fica pensando que vai ser um presente, não. Vamos voltar pra Recife. Então vamos começar com isso aí, né, Vilma? Para intervalo. Já a gente... eu acho... Tu tá aí mais pra cá, tá meio ruim de ler, né? Eu tô conseguindo. Tás? Tô. E eu tô com óculos novo, cego é pau, né? É porque o pessoal não vai ver os dois, né? Não, mas aqui a gente fica juntinho, vem pra cá. Bom, pessoal, 200 pessoas, eu não disse que ia bater 200. Uau! Faz tempo que a gente não consegue bater 200 pessoas na live, hein? Verdade. Vocês só querem discórdia, pô. Vocês são pau. Keila. Keila tava defendendo a gente hoje nos comentários lá. Exato. Eita, ó, o Dux já comprou o primeiro selo. Valeu, Dux! Muito obrigada. Você vai gostar dessa surpresa. Acho que vai gostar da surpresa são seus filhos também, viu? Muito obrigada, pessoal. Então, eu acho que como tem... Olha só que Gra legal. Gutierrez, muito Muitíssimo obrigada, obrigado. gente, que tá Muito comprando obrigado, selos. muito obrigado.
Então vamos lá. Já tô começando as primeiras perguntas, né? E a gente tem recebido uma enxurrada de perguntas, né? Quando o Pacelli divulgou que a gente ia voltar pra. Quem tá acompanhando nos stories, né? É. Olha só quanto cedo, Valéria. Muitíssimo obrigado. Obrigada, pessoal. Muito pessoal. obrigado mesmo. Falou em surpresa, pessoal. Falou em surpresa, o pessoal começou a comprar aí os selos. Muito bem, muito bem. Ó, no sábado é mais fácil, talvez seja um dia bom pra gente ficar fazendo live, né? Se tiver uma polêmica dessa todo sábado. Bom, pessoal, então, eu tava falando que quando o Pacelli divulgou lá o selo fica aí aparecendo em cima dos comentários, tá? Eu acho, pra comprar. Valeu, Arthur. O Arthur sempre apoiando bastante. O pessoal Muito perguntou. obrigado. O pessoal perguntou, acho que foi Fê que perguntou. Olha, Bertinha. Bertinha, querida. Muito obrigada, minha prima. Então, gente, então quando o Pacelli divulgou isso, quem não estava acompanhando sempre, né? Porque não é todo mundo que fica acompanhando todos os dias, claro. Ficou bem surpreso e tudo, então todo mundo, foi aquele alvoroço todo. Então já faz muito tempo que o Pacelli está recebendo todos esses dias muitas perguntas, né? Relacionadas à nossa volta. Muito obrigado. E como tem muita gente nova, tem gente até que chegou ontem no perfil, então vamos fazer só uma leve retrospectiva de como que a gente chegou aqui, porque vai ajudar vocês a entenderem porque a gente quer voltar também, né? Então, quem a gente era quando a gente chegou aqui, né? Sim. Queres falar? Não, exato. A gente tem uma mentalidade muito diferente da que a gente tem hoje, né? A gente veio aqui para a Alemanha muito com a mentalidade de quando a gente tinha, obrigado Vicente, de quando Pergunta a gente... parceira também, querida. E quando a gente era adolescente, com pensamento libertário ainda, né? A gente era estudante de economia lá no UFPE. Eu queria muito estudar fora, ter essa experiência, etc. Mas, e vim para a Alemanha, meu pai apoiou, etc. Foi tudo ótimo. A gente gostou muito, a gente gosta da Alemanha, né? A gente se sentiu muito bem aqui até um dia desses, né? E muito contando com essa mudança. A gente achava que os alemães tinham mudado muito de mentalidade com a história deles, né? Só que recentemente o negócio foi mudando, né? Mas... eu acho que quando a gente veio pra cá, a gente tava no início dos 20 anos de idade, né? A gente era ainda quase adolescente, porque nenhum dos dois tinha uma vida adulta mesmo no Brasil. A gente ainda morava com os pais da gente. A vida adulta da gente toda foi aqui na Alemanha, né? Isso, então a gente tava no Brasil ainda na faculdade e tudo. Então quando a gente veio pra cá, acho que é tia Clélia, né? Muito obrigado. Muito obrigada. Vocês vão gostar da surpresa. E vai ter tem gente aí que vai conhecer pessoalmente as surpresas. Então a gente... Bom, então quando a gente veio pra cá, a gente estava no início dos 20 anos e como o Pacelli falou, tinha uma outra mentalidade. Naquela época, a gente nunca teve uma mentalidade progressista e de esquerda e etc, né? Mas a gente naquela época a gente era liberal, né? Assim, então, tá muito próximo. Então a gente... via muitas coisas ainda, por mais que a gente tentasse fugir dessa visão, mas a gente via muitas coisas ainda pela visão materialista das coisas, né? Utilitarista. Então a gente acreditava que a Alemanha, pela sua organização, pela sua infraestrutura, pela sua riqueza, por tudo isso, ela representava algo necessariamente melhor do que o Brasil, né? Então, como ela tem tudo isso, é o pensamento, eu acho, de muita gente, né? Tanto que o choque foi muito grande quando a gente disse que ia voltar para o Brasil, porque logo todo mundo pensa, meu Deus, como assim? A Alemanha é rica, a Alemanha tem infraestrutura, a Alemanha é organizada, as pessoas são as ruas são limpas, né? As pessoas são obedientes às leis e etc. E tudo é de fato muito mais fácil aqui, né? Só que a gente não tá mais procurando necessariamente facilidade e conforto, Isso. né? Então é justamente essa mudança na mentalidade, eu acredito. Enquanto a gente tava... Léo. Enquanto a gente estava procurando estava dentro dessa mentalidade, estava procurando um local que nos trouxesse mais conforto material, conforto útil, né? Para uma vida útil. A chamada útil. Qualidade de vida, né? Que se fala muito também. Isso. E também éramos sozinhos, né? Só nós dois. Aqui nos serviu muito bem, né? Nos serviu demais. Agora... A Feldmeier foi cliente nossa também. Foi. Querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora no momento, eu acho que assim, mesmo a gente tendo aquela antiga mentalidade de quem estava procurando uma vida mais cômoda, ainda assim, como a gente tinha uma mentalidade, e economicamente falando ainda tem, né, mais para o liberal, como a gente tinha uma mentalidade liberal, no sentido de que a gente sempre gostava de
é um Estado mais enxuto, né? Nunca gostou dessas políticas muito populistas da nova social-democracia. Isso nos incomodava aqui na Alemanha, sempre incomodou, né? Mas enquanto você é estudante, você recebe mais do que você dá também, né? Mas isso mesmo enquanto estudante, a gente já era incomodado com isso, né? Várias coisas que a gente ouvia, principalmente dos brasileiros, como elogios à Alemanha, a gente já considerava negativo, né? Então, mas tem muita ajuda social, mas tem muito dinheiro para criança, né? Quem tem criança ganha dinheiro. E tudo isso, ganha dinheiro do Estado, né? Tudo isso, então, Só uma coisa, André Raia perguntou onde estão as crianças. Não estão no jardim de infância, estão deitados dormindo. Quer dizer, se estão dormindo eu não sei, né? Porque foi Mas estão caladinhos, pelo menos. Então, tudo isso a gente já discordava daqui. Mas ainda não era suficiente pra gente não se sentir bem morando aqui ou querer sair daqui, né? E a mudança, eu acho, maior de mentalidade ou de visão veio quando a gente começou a estudar mais a fundo, né? Sim. Mais a fundo, tanto a história daqui, que é uma coisa que o Pacelli sempre fala também nos stories dele, né? Que impressionou ele muito, desde 2009, impressionou ele demais como que a história da Alemanha, tão recente, é uma história de tamanhos absurdos, né? E hoje em dia eles são, aparentemente, esse povo, assim, alheio a isso, pacífico. Então, assim, não batia. Tipo, como é que a Alemanha tá aí, aqui tão direitinho, tudo se encaixa direitinho. E o século XX foi essas coisas absurdas que aconteceram aqui. Como é que não funciona isso? Não se encaixa. Então, essa foi a primeira ponta de curiosidade, né? Que fez a gente ir aprofundando mais, Pacelli ainda mais do que eu, né? Na história daqui. Aí você tem que ir além da história. Eu fiz uma live especificamente sobre isso. Né? Você tem que ir além da história, tem que ir por atrás da filosofia, né? Ir atrás da literatura, ver o que é que o povo pensa de maneira profunda, pra você ver. Porque não faz sentido, né? Aquele povo foi desse jeito até tal ponto e de repente muda do nada. Não é assim que as coisas acontecem, né? De modo algum é assim que as coisas acontecem. Então, quando a gente começou a estudar, e aí foi além da história, como o Pacelli falou, e começou a entender a mentalidade, ou seja, foi para a área da cultura, né? Da filosofia, da antropologia, né? Porque a base de tudo é a filosofia, né? Tá na base de todas essas ciências aí. Até porque a própria história também ela é feita de homens, né? Então a gente também tem que entender os pensamentos, as ideias, a filosofia. Então quando a gente começou a estudar filosofia, não muito a fundo ainda, né? A gente ainda caminha nesse caminho daí. Batemos os 300, tô impressionada, gente, impressionada. Os 300 de Esparta aqui. Pra quem tá chegando agora, saibam que vai ter surpresa pra quem tá comprando selinho, hein? A galera tá comprando aí na maior curiosidade. Bom, pessoal, então a gente foi se aproximando. Vai ser engraçado. A gente foi se aproximando aí do estudo da mentalidade, né? E Pacelli posta bastante coisa nos stories aí. Então, quem não chegou ontem, né? Quem chegou já faz tempo, né? Já sabe dessa mentalidade dialética, né? Que é uma mentalidade que surgiu aqui, né, com o Hegel. Da mentalidade, assim, da forma marxista de ver o mundo, mas especialmente da forma dialética, né? Que é essa divisão do mundo, né? Em dois, ou da sociedade, em dois grupos conflitantes. E essa briga entre os dois grupos que vai formar esse novo estado da história, que é um estado necessariamente melhor do que o estado passado. Ou seja, eles acreditam sempre que vai ter brigas entre grupos, ou que precisa ter brigas entre grupos antagônicos para que se instaure um estado melhor na sociedade. E tudo isso também deriva da ideia de que a gente vai viver sempre algo melhor, né, no futuro. A gente tem que buscar ativamente para a sociedade um estado perfeito, um estado melhor e etc, né? E então tudo isso, se eu estou grávida... Bom, não, porque por conta da barriga... Bom, pode estar, né? Mas eu acho que... Não, eu acho que não ainda. O curso sobre o Muro de Berlim é demais. Muito obrigado. O curso do Muro de Berlim ele é um pedaço, é um dos módulos, dos 11 módulos do curso de História da Alemanha, né? Glaziele Ramos comprou um selo, Juliana Macieira. Muito obrigado pelo apoio, pessoal. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Então, essa mentalidade, a gente pretende deixar salva a live, tá bom? Mas a gente não sabe o que é que... Quanto tempo, né? Também, porque... A gente não sabe o que é que vai sair dela, né? Sim. A gente tá esquentando aqui com vocês, mas a gente não sabe, quando a gente entrar mais nessa parte da mentalidade e tudo, e da história mais recente,
a gente não sabe o que é que vai sair por aqui. Então, vamos ver quanto tempo a gente consegue dessa salva pra gente não irritar aí o Instagram. Somos de Recife. Recife. Para quem chegou agora, a gente é de Recife. A gente vai fazer economia aqui. Obrigada, tia. A gente vai fazer economia aqui na Universidade de Humboldt, uma das melhores universidades de economia aqui na Alemanha. A gente começou a estudar aqui em 2011 e estamos até agora. Eu vi os coraçõezinhos subindo aí, eu acho que foi pro comentário da Raíssa também, ó. Quem mais mora na Europa e está aqui por cogitar voltar pro Brasil também. Cara, depois que a gente falou que tava pensando em voltar pro Brasil, eu contei 30, mas deve ter tido umas 60 pessoas, mas Sim, fácil. foi muita gente. Dizendo que tá voltando. Tem gente aí que tá na live aí agora, que eu sei, que já tá vendendo casa para voltar pro Brasil. Todo mundo tá sentindo um negócio ruim, né? Sim. Todo mundo tá sentindo uma coisa meio tensa mesmo aqui. Vem, então, a partir daí, né? A gente começou a estudar mentalidade, voltando. E com isso, a gente, óbvio, né? Dá pra perceber que a mentalidade em si não mudou. Né? Você tem desde o século XIX, né? Essas filosofias que têm essa mentalidade que trouxeram... Primeiro começou com Kant, né? E aí vem Hegel e... Bom, começou com Kant, mas um dos mais influentes aí vai ser Kant. E aí vem o Hegel com essa dialética. Dele bebe o Marx, né? E daí a gente tem o século XX, todo influenciado no século XIX. Então... E é o século da Alemanha, né? Século XX, como eu digo aqui. Isso. Tudo de mais importante aconteceu aqui. Primeira, Segunda Guerra, a ascensão do Bigodinho, Muro de Berlim, Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, tudo é aqui. Então, pra gente entender o que a gente tá vivendo hoje, a gente tem que ter uma noção boa do que aconteceu na Alemanha do século XX, né? Isso. E para entender a Alemanha do século XX, tem que voltar um pouquinho para entender a mentalidade deles, que é o que explica boa parte da mentalidade da Alemanha de hoje em dia, óbvio, porque são descendentes dessas pessoas, desses pensamentos. Mas como a Alemanha foi o país do século XX, né, foi um país extremamente bem sucedido em várias áreas, né, acabou que influenciou o mundo todo, basicamente, né? Ó, eu voltei pro Brasil ano passado. Obrigado, Silvia. Ancapistão é o Brasil. Ó, tua mãe comprando selo, mas muito obrigado, sogra. Eu vou aproveitar, vou fazer um print aqui dessa live, porque 330 pessoas, assim, vocês gostam mesmo da confusão, né? Bom, então, gente. Então, a gente... Como o Pascal bem falou, né? A mentalidade não mudou. Ela foi a que influenciou o século XX. E ela não mudou. A gente não vê nenhuma... no decorrer da história do século XIX até agora, né? Bom, do século XX até agora, não teve nenhum ponto de mudança na sociedade, de mudança da mentalidade. A mentalidade ainda continua o que a gente chama da mentalidade moderna, né? A mentalidade utilitarista, a mentalidade, inclusive, dialética, né? Então... Não, mas ainda assim era uma coisa que não incomodava a gente tanto. A gente já sabia disso fazia um tempo, é claro. Né? A gente estuda, a gente viveu disso por muito tempo. Só que não era coisa que incomodava tanto, porque assim, você, não, deve ter diminuído consideravelmente. E de fato deve ter diminuído consideravelmente. Né? Só que com a pandemia o negócio foi ficando cada vez mais aberto, né? Mais escancarado. Foi muito rápido. Foi tudo muito a rápido. Evolução. Então a gente sabia, olha, a gente não gosta dessa mentalidade, né? Bom, tem o quê? Tem a mentalidade utilitarista. O que é que ela faz? O que é muito perigoso na mentalidade utilitarista? A vida humana, especialmente, né? Quando você... A mentalidade moderna em si, ela tirou a noção de transcendente, né? Dela. Então não existe Deus dentro da mentalidade moderna. Tanto que se você for ver aqui, na Alemanha, no século XX inteiro, o desenvolvimento do gráfico de religião, né? A gente já mostrou também isso nos stories, né? Tu mostrasse um dia desses. Sim. Que não tem... foi diminuindo drasticamente a quantidade de gente que faz parte de uma religião aqui. A gente não tá dizendo que a pessoa tem que fazer parte de uma religião. Isso é só um sintoma de uma doença maior, que é a própria mentalidade moderna, na qual todos nós estamos inseridos, né? Não se engane, estamos todos inseridos nela. Olha só eu achei interessante. Meu cunhado morou em Berlim por quase 30 anos, resolveu voltar pro Brasil. Isso foi um pouco antes da pandemia. Interessante. E, né, deixa eu atrapalhar um pouquinho, atrapalhar mais uma vez, né? Então, era uma coisa que realmente não incomodava a gente tanto assim, né? A gente sabia já dos defeitos, etc., mas a gente conseguia lidar muito bem. A gente tinha nossos amigos alemães aqui, com os quais a gente tem uma relação maravilhosa, não tem do que reclamar disso, né? Só que a gente sempre pensava naquela coisa, não, quando eu me aposentar, quando eu tiver mais velho, a gente vai para Portugal, a gente vai para Itália, a gente vai para um local latino que tem uma mentalidade diferente. Né? E essa mentalidade, só pulando já aqui um monte de coisa, sendo meio aleatório,
Mas eu resumi isso para algumas pessoas que podem mandar mensagem pra gente no privado, tá? Eu respondo todo mundo. Né? Algumas pessoas no privado vieram me questionar isso, eu respondi para alguns dizendo que a diferença de mentalidade muito clara do latino e do povo germânico, pelo menos do alemão especificamente, pode ser traduzido na forma como que eles lidaram com seus ditadores. Né? O que é que os italianos fizeram com Mussolini? Eles caçaram o cara, acharam, julgaram rapidamente, mataram e penduraram de cabeça para baixo lá num posto de gasolina, lá perto de Milão. Né? E o que é que os alemães fizeram com o Bigodinho? Seguiram o cara até depois da morte. É uma loucura. Né? Então aquela crença realmente de que o Estado ele é a fonte de toda a liberdade. Isso é uma mentalidade extremamente perigosa. Né? E com a pandemia o negócio ficou muito escancarado. A gente tem recebido mensagens aí absurdas, né, de coisas que aconteceram aqui. E não é só para quem não levou a picada não, tá? Esse não é o ponto, não. Não é só com quem levou a picada. A gente tem história de gente que levou, né, falou com a gente aqui que teve uma batida na casa e que só faltou prender gente, traumatizou os filhos. São muitas histórias muito estranhas. Eu tô com uma foto aqui que eu recebi. Eu tô esperando alguma confirmação, que eu não sei se é verdade, não sei como é que é. Mas é uma foto... Parece idônea. Parece idônea, mas assim, eu não sei, por isso que eu não quero... Eu tento ser o mínimo de sensacionalista possível, né? Porque assim, com as notícias que a gente tem hoje, é meio difícil de ser, porque as notícias são muito bizarras, né? Como eu falo. E a foto era uma pichação assim na parede, como aquela que a gente mostrou, né? Só que dizia que vamos colocar, vamos colocar gás para os que não são picados. Câmara de gás para quem não está picado. Então, assim, isso é uma loucura. Aquele vídeo que a gente colocou, que foi, por exemplo, lá para o 4x4, né, o programa lá do Lacombe, Rodrigo Constantino, Ana Paula e Fiuza, mostrando, né, picada obrigatória, sim, por favor, sim, com prazer, e indicando o número do apartamento da pessoa que pensava diferente. Né? Então, assim, mas que loucura é essa? Que loucura é essa? A gente tem uns vizinhos alemães aqui que são de áreas consideradas áreas de atuação, como é que chama? De profissões de frente, né? Como é que chama? Profissão... De frente mesmo. De frente, né? Que chama? Da linha de frente. Da linha de frente, são os importantes e tal, que estão sofrendo muito porque não querem. E esse não é o ponto, tá? É por isso que eu coloquei recentemente aqueles últimos posts da gente. Por exemplo, vocês aí são muito inteligentes, com certeza muitos de vocês notaram que aquele post da Olimpíada não era sobre a Olimpíada no final das contas. O post sobre o Martin Niemöller, né, esse pastor protestante que foi perseguido, mandado para campo de concentração, etc. Ele falando, primeiro pegaram os comunistas, eu não era comunista, depois pegaram os judeus, eu não era judeu, depois sindicalistas. Esse é o mesmo ponto, né? Não vai ficar só em quem levou a picada. O negócio vai passando, né? O negócio vai Tava passando. demorando aí. Vocês são contra a picada, né? Não, vê, é importante. Passério eu tava falando lá da mentalidade e Passério tá falando do contexto político, porque as duas são complementares. Porque o que é que acontece? A gente repara que existe o mesmo desenvolvimento dos fatos políticos, né? Que se tem na história do século XX. Então você tem uma grande urgência, né? Que pode ser real, né? Pode ser criada, a gente não tá negando que não seja, que não exista a doença, etc. Óbvio que existe, né? Existe uma grande urgência, existe uma grande necessidade do Estado. O Estado cria um inimigo comum, foi o que aconteceu no século XX, né? Existia um inimigo comum para ser criado. Isso daí é cartilha de ditadura, minha gente. É o que precisa. Você precisa de um inimigo externo e um inimigo interno, né? Para poder crescer a força do Estado. E com isso, o Estado foi crescendo. Foi crescendo. Inimigo interno e externo agora ele é geral, né? Inimigo interno, aparentemente, agora são os que não coisaram, né? Que você já sabe o que eu tô falando. Inimigo externo, aparentemente, aqui na Alemanha, que vai ser uma coisa certamente exportada para o resto do mundo, é a questão do ambientalismo. Você vai lutar contra forças muito além da sua capacidade, né? Então, assim, é a mesma mentalidade de sempre, só muda rótulo, né? Isso, então vem esse inchaço, né, cada vez mais extremo do Estado, então foi muito rápido, como a gente estava falando, a gente sabia que a mentalidade era essa e que em algum momento era muito fácil controlar as pessoas dentro dessa mentalidade. Porque, primeiro, a pessoa já tá num estado meio histérico, porque ela não... Meio não, né? Histérico. Porque ela não enxerga a realidade como de fato é, né? Você não consegue enxergar a realidade se você realmente não vê a realidade. Ou seja, se você não tem a visão do transcendental em si, você não consegue enxergar, ponto, né? A realidade.
Então, se você tem essa realidade, já tá dentro da mentalidade moderna, é muito fácil de ser manipulado. A gente já sabia disso, mas enquanto as coisas estão indo bem, você vai levando. Então, a gente foi criando a nossa empresa aqui, sempre de sucesso, a gente tava vivendo uma vida legal e tal. Então, você para de pensar nisso, né? E vai aceitando as coisas, se incomoda com poucas coisas no dia a dia, comenta um com o outro, ai meu Deus, essa mentalidade é assim, assado, mas tudo bem. E vai passando a vida. E daí, com a pandemia, tudo ficou muito claro. Primeiro, como o Passari falou, tudo muito rápido. Então, assim, a cassação mesmo das liberdades, o fortalecimento do Estado, a mentira de cara lavada dos políticos. Então, assim, isso não vai acontecer. Pô, acontece. Isso não vai acontecer. Pô, acontece. E é engraçado, assim, por eu trabalhar com história, né, e diariamente, eu vejo exatamente a mesma coisa acontecendo. Então, ontem a gente lembrou, né, os 60 anos da construção do Muro de Berlim, 13 de agosto de 61. Né? Então, assim, menos de 2 meses antes da construção do Muro de Berlim, os proto-ditador da Alemanha Oriental tinha jurado de pé junto para a imprensa, né, para a imprensa do mundo todo, dizendo que ninguém jamais tinha intenção de construir o muro. Hoje em dia a gente sabe que o cara já tinha intenção e já tinha trabalhado essa possibilidade com Moscou. Né? Então, o cara jura dizendo que ninguém vai construir o muro, logo depois ele constrói. Né? E tem uma coisa muito parecida que aconteceu, né? Não, a picada não será obrigatória, não vai ter diferença de direitos para quem tomar e para quem não tomar. Isso tem manchete de jornais, né? Não falta mentira sobre o assunto. Não vamos criar duas classes, uma sociedade de duas classes. De jeito nenhum os não picados vão ser preteridos nos seus direitos. Não, os direitos vão ser recolocados para todos, né? Igualmente. E tem artista sendo perseguido, né? Gente sendo demitida. Tem uma atriz que foi demitida, o Xavier Naidoo, que a gente colocou aí nos stories também, né? Ele não toca mais em canto nenhum. Teve um show de Lena, como é aquela que fez parte? Tem gente perguntando, olha, qual é o motivo da live? O motivo da live a gente tá explicando porque a gente vai voltar ao Brasil, tá? Esse é o motivo. E em relação... vocês vão entender, calma. Porque a gente tá fazendo inicialmente uma breve trajetória da gente, de como a gente chegou aqui na Alemanha, qual era a nossa mentalidade, qual é a mentalidade que a gente percebe que existe no mundo e na Alemanha, mais especificamente, mais intensamente do que em países periféricos. Então a gente tá falando da Alemanha primeiro, pra gente poder falar do Brasil e da decisão em si da ida, tá? Então, engraçado que os Estados Unidos tá ficando assim, mas na Europa. Pois é, o país da liberdade, né, tá ficando exatamente desse jeito, pra você ver. Pois é, então depois assim... a gente vai pro Brasil, pessoal. Depois isso, a gente vai chegar. Porque a Alemanha começa a ficar muito perigosa. Então, independente de você decidir, como a gente, por exemplo, ir pro Brasil ou ir para outro lugar, como a gente chegou a cogitar, né, outros lugares, a Alemanha em si é perigosa. E aí, muita gente pode falar assim, a gente recebeu muito, né? Tu falasse até pra mim, nos directs, como... Mas não é então só você levar a picada? Então quer dizer que vocês não levaram? Que vocês são contra? Não. A gente não tá dizendo pra ninguém se a gente levou, se vai levar, se não levou, por quê? Porque a gente não quer influenciar ninguém nessa decisão. É uma decisão individual. Há riscos nas duas escolhas, né? Tomar ou não tomar. E cada um que tem que decidir com o seu médico, com a sua... Não tem nada a ver com a picada em si, tá? E sim com o fato de que os não picados estão sendo vistos como estão sendo colocados como bodes expiatórios. Como se a culpa de tudo fossem dos não picados, né? Quando você tem todo um conjunto de dados que mostram que isso não é real. Ou seja, é somente uma estratégia de uso mesmo de um inimigo. Ou seja, vamos tirar a atenção do Estado, né, que tá ali abusando, que tá ali sendo culpado de um monte de coisa absurda, e vamos colocar nesse grupo específico, vamos jogar esse grupo específico para a fogueira, né? Esse é o objetivo. E você vê o bombardeio da imprensa. Quer dizer que todo mundo pensa nisso quando tá falando sobre isso? Não. Mas você tá dentro da mentalidade, a mentalidade de achar que vai ter sempre esse conflito entre dois grupos antagônicos. Vocês são anti-vac, isso não, a gente não é anti-vac, esse não é o ponto. Nossos filhos são vacinados, a gente também, não é esse o ponto. Bom, não sei se essa pergunta era sobre a gente, né? Não sei. Como pessoas tão instruídas,
intelectuais se deixam doutrinar desse jeito, não sei. Bom, basta você ver que na própria doutrina parte dos intelectuais, né? Então, assim, dos intelectuais no sentido dos acadêmicos, das universidades. Então, isso daí não Tiago tem nada tá a ver, contando não. pra gente os recordes, ó, 393. Valeu, pessoal. Então, então a gente vai chegar no Brasil. E a surpresa também de quem tá comprando selinho que vai receber, cada um que tá comprando selinho vai receber uma surpresa especial. A gente agradece o apoio de todos. Da nossa nova morada. Então, então a gente percebeu, tá? Que a Alemanha era uma coisa que a gente já sabia que podia acontecer, mas pra gente ainda tava num futuro distante, né? A ponto de que a gente conseguia ir morando aqui. Mas no fundo, quando a gente começou a refletir sobre isso, a gente sempre percebeu que em todas as nossas decisões aqui na Alemanha, a gente nunca se enraizou demais. Então a gente sempre, no fundo, mesmo sem falar sobre isso, a gente sempre sabia que a raiz, assim, que não seria aqui pra sempre. Tira print aí alguém quando chegar em 400, por favor, e manda pra gente depois. Tem um botão aí embaixo, Dimitri. Pra comprar selo, tem aí perto dos comentários, eu acho. Não sei. Os comentários estão barrando a evolução do tema. Muito obrigado, muito obrigado. Mas é porque essa live é uma live que a gente quer interagir mesmo com vocês. Então eu entendo que a gente para e volta, mas é porque a gente tá querendo ter essa interação mais leve. A gente entende que, assim, tudo que a gente conquistou, né, materialmente falando, pelo menos, a gente deve a vocês aí, porque cadê que foi? Elias, Natália, Rafaela, Rafa, obrigada. Muito obrigado. Então, de fato, assim, materialmente mesmo, sorriam pro print. A gente deve, de fato, a vocês, né, por conta dos passeios, dos cursos, etc., porque a nossa renda, ao longo de todos esses anos, foi exclusivamente disso, né? Muita gente aqui não acredita. Não acredita. Vocês vivem de passeio. Sim, agora a gente vive de curso, né? Então a gente deve a vocês. Então, assim, tá aberto, os comentários vão ficar abertos, porque a ideia é interagir. Eu acho, sim, que a gente deve satisfação a vocês, né? E antes que alguém pergunte, vocês vão deixar de trabalhar com a Alemanha? Não, eu continuo trabalhando com a Alemanha, né? Eu não vou fazer os passeios, mas assim, com a pandemia também esquece passeio por muito tempo, né? Eu não tenho pretensão de voltar a fazer passeio nem tão cedo. E eventualmente, quando voltar para o Brasil, quem sabe vir aqui e passar 2 meses por ano, né? Como pra muita gente sabe, a gente tem a cidadania, então a hora que a gente quiser voltar, a gente pode voltar. Valeu, Willy! E para passar 2 meses aqui fazendo passeios, ou trazendo grupos com excursão para cá. Porque eu sei que é um trabalho que eu gosto muito de fazer, os passeios. Né? Eu nunca me imaginei parar de fazer passeio por vontade própria. Né? Eu sempre gostei muito e eu sei que é uma coisa na qual eu sou muito bom, né? Modéstia à parte, então eu gostaria sim de continuar fazendo pelo menos 2 meses por ano, vir aqui para a Alemanha fazer os passeios e voltar, mas morar não dá. E outro grande fator que acho que a Nicole não mencionou ainda para a grande decisão da gente, talvez essa seja o grande motivo de Obrigada, a gente... Dimitri e Roberto Couto, não sei talvez. se é Roberto, Mas depois tem um comentário ali sobre a Itália que eu quero falar, mas vai. Certo. E o outro grande motivo da gente realmente bater o pé e decidir que não tem condições de continuar é o fato da gente estar com filho. Né? E algumas pessoas que moram aqui na Alemanha vieram com esse papo com a gente também, dizendo que, não, verdade, se eu tivesse filho, eu sairia, né? Mas se eu não tivesse filho, ou pessoa que tem filho e que se não tivesse, diria que talvez continuasse. Mas realmente, ter filho aqui na Alemanha, né, é muito complicado por conta do sistema educacional deles, que é muito, muito rígido. Né? Rígido como? Rígido simplesmente você não pode, você não tem muita liberdade de escolher absolutamente nada sobre a educação do seu filho. Eles passam muito tempo na escola, a escola é obrigatória, e tem umas coisas que me irritam, que é tipo o Estado ali tratando como se fosse o filhote deles. Não filho, filhote, como se você fosse um animal. Né? Você não pode levar o seu filho 2 dias antes do início das férias para viajar, porque no aeroporto vai estar lá a polícia para lhe receber e dar multa em você. Então assim, peraí, eu não posso escolher 2 dias antes de sair de férias com meu filho. Isso é uma coisa que não daria certo para mim. Isso é uma coisa que eu acho completamente inaceitável. Né? Sim, e assim, histórias, né, de crianças de 13 anos de idade que chegam em casa dizendo que quer que Trump morra. Tem seguidora nossa aí que tem umas histórias macabras aí. Acho que ela tá aí, né? Ela tá aí, eu só não quero identificar. Se ela quiser se identificar, pode se identificar. Mas tem filhos em escola aqui, diz que a doutrinação é uma coisa maluca. Né? Professor de alemão que passa 40 minutos na sala falando sobre Trump. Na universidade é que a gente já sentiu um pouco, né? Teve uma aula de empreendedorismo, a gente fez economia aqui, né, para quem não sabe, e era uma aula sobre empreendedorismo, né, sobre o aspecto econômico, etc.
E o cara passava a aula toda falando mal do Partido Republicano. Não tinha nada a ver com a aula, é só propaganda política. E isso acho que é a melhor universidade de economia da Alemanha, né? E o problema é assim, na universidade você ainda, você tá lá formado, assim, a sua personalidade já tá mais avançada, né, mais formada. Agora, enquanto criança, que eles começam no próprio jardim de infância, né, a colocar os próprios valores deles, que são valores, mano, se a pessoa tem os mesmos valores do Estado ou dos professores, beleza, Sim. né? Ótimo. Bota os filhos lá na creche, na escola o dia todinho e pronto. Agora, se você Ok, tem... sou eu, mano de bronca. É Keila. É Keila, pra quem não sabe. Tem filho aqui na escola da Alemanha e contam as histórias assim, são pavorosas. Esse jeito, percepção parte da imprensa local, a cultura afeta até a imprensa. A imprensa alemã é uma das imprenssas mais esquerdistas de toda a Europa, tá? Eu tô falando isso com dados. Tem um observatório de imprensa aqui na Europa e eu tenho um artigo que está impresso, porque de vez em quando esses artigos desaparecem na internet. Eu tenho um artigo aqui impresso que comprova isso. Né? Foram fazer uma pesquisa com os estagiários, com os profissionais das TVs da imprensa aqui alemã, né? Se eles representassem o eleitorado alemão, quem seria eleito aqui na Alemanha seria o Partido Verde, o de extrema esquerda, o de Linke e o SPD. O CDU e o FDP estaria lá no final, então eles são bem de esquerda. Não é à toa, um dos principais motivos da Alemanha ter encarecido muito a energia elétrica aqui foi a saída da energia atômica. Né? E o grande motivo da Alemanha ter saído da energia atômica é exatamente a imprensa. Porque desde sempre, né, que tem uma comparação sobre a imprensa francesa e a imprensa alemã, e a imprensa alemã é tradicionalmente muito mais de esquerda do que a imprensa francesa. Sim, não tem... A Deutsche Welle, olha que a Deutsche Welle estava entrevistando um dia desses, vai lá no site deles, eu não sigo mais, né? Tava entrevistando o Lula, pô. Eu não ia nem dizer o nome, mas só digo uma coisa, tem 9 dedos. Mas... Tem 9 tentáculos. Tem uma coisa aqui muito, muito interessante, uma pergunta que falou assim... um comentário, ó, da Jessie. Uhum. As aulas online, eu observei isso, que os professores só doutrinam as crianças. Isso, eles ensinam, assim, vê só. E essa questão da educação, a Nicole sabe muito mais do que ela, tá muito mais por dentro. Porque não a procura pelo homeschooling, né? Muito pela obrigado, educação Ana Cris. domiciliar, aumentou muito agora na pandemia, justamente porque as pessoas tiveram contato com as salas de aula, os pais tiveram contato com as salas de aula, porque virou online, então os pais estão muitas vezes no mesmo ambiente e começaram a escutar o que é que os professores estavam falando para os seus filhos, né? Então começou a ter essa experiência de como os filhos estavam sendo doutrinados ou levados a acreditar em coisas completamente divergentes do que os próprios pais acreditavam. Então, por experiência, as pessoas começaram a perceber isso, né? Muitos estão procurando a educação domiciliar, tá crescendo muito no Brasil. Fazer propaganda da live com a Aloysio, né? Tem uma live aí com a Aloysio, maravilhosa, aí no perfil que Passari fez, muito boa. Então, só que o que é que acontece? As pessoas foram aprendendo na prática, na experiência, o que já tá na cartilha há muito tempo, entendeu? Então, se você vai pra teoria, se você vai estudar realmente a mentalidade e quais são os direcionamentos, as diretrizes de tudo que essa mentalidade propõe para a sociedade, você já sabia disso. Porque nas próprias diretrizes mundiais da Unesco, já estão as diretrizes que vão para todos os ministérios de educação dos países que fazem parte da ONU, ou seja, no mundo quase todo, né? E as diretrizes são muito específicas, que determinados temas, por exemplo, como sexualidade, eles devem começar no jardim de infância, na primeira infância, o ensino, existem coisas... instituições intermediárias que devem ser enfraquecidas para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária. E quais são essas instituições? Igreja, família, tudo isso está escrito. Tudo isso está escrito na cartilha que vão para as universidades, inclusive na própria cartilha diz também que são para a formação dos professores, né, para a formação de pedagogia, já incluir tudo isso para que os professores já saiam assim para os alunos de primeira infância. Então, assim, quando você sabe disso na teoria e você une a experiência prática, fica muito claro que tudo isso já está acontecendo, né? Então, a pandemia veio como um grande acelerador. Então, acho que a grande pergunta é, assim, uma das grandes perguntas, né, que já se recebeu. Vocês estão saindo
por conta da pandemia, sim e não. Sim, né? não. A pandemia simplesmente acelerou as coisas, né? Não é o grande fator determinante. Uma pergunta interessante que apareceu sobre linguagem neutra, né? Que o professor aí da pessoa acabou passando rápido, eu não vi. O professor da filha, aparentemente, do filho, fala em linguagem neutra na escola. Não sei se é no Brasil, não sei se é na Alemanha. Mas aqui, por exemplo, boa parte dos jornais da Alemanha já escrevem com linguagem neutra. Né? Você pega um texto, um jornal alemão aí, acho que, não sei se o Berliner Zeitung usa, mas tem vários aí que eu sigo, inclusive, pelo que eu faço, né, que coloca com asterisco, né? Enfim, para quem sabe alemão sabe o que eu tô falando, coloca um asterisco para determinar se é masculino, para dizer que é neutro o negócio, né? Sim. E então, assim... é muita coisa, muita coisinha pequena que vai irritando, que você não tem como fugir, né? Qualquer lugar, você sai na rua, é propaganda dessas coisas, né? É o tempo inteiro, não tem como a pessoa fugir. Então, assim, a gente teria saído daqui com ou sem pandemia, porque... Sim. A gente percebeu isso, inclusive nas nossas reflexões. A minha ideia sempre foi que agoniava a Nicole. Às vezes a Nicole queria sair antes, eu queria, não, deixa até entrar na escola. Porque aqui é com 6, 7 anos, 6 anos, né? Com 6 anos que a criança entra na escola. E eu não queria, de fato, que meu filho entrasse na escola aqui na Alemanha de jeito nenhum. Né? Talvez por um ano no máximo, se tivesse acontecendo alguma coisa aqui, etc. Mas assim, modo geral não. Então assim, a gente teria mais o quê? Uns 2, 3 anos aqui, né? Isso, então... Senão a gente sairia assim. Por conta dessa questão da educação e da mentalidade em si, a gente teria saído até o período da escola. Obrigado pelo apoio, Patrícia. A pandemia acelerou. Então, o que é que acelerou? Tudo isso que a gente contou antes, né? Que a gente tá percebendo essa perseguição, essa divisão da sociedade, essas coisas absurdas que a gente tá vendo ocorrer ao redor. Passarinho não mencionou, mas esse caso que a gente tá sabendo, de uma pessoa que estava vacinada e que a polícia foi bater na casa dessa pessoa e que traumatizou os filhos e tudo isso. Além disso, a notícia foi postada nas redes sociais. E as pessoas que estavam comentando nas redes sociais diziam que essa família devia morrer, que esses pais deviam morrer, né? Que as crianças deveriam ser retiradas desses pais. Minha gente, eles não estavam fazendo nada. Eles tinham voltado de viagem, estavam dando uma festa. Eles não precisavam entrar em quarentena porque estavam vacinados. Veja, são pessoas que moram numa cidade pequena e todo mundo sabe quem é. Deu no jornal, no Facebook da cidade, dizendo que tinha acontecido numa festa e que deu polícia, assim... Carro de polícia parecia que tava prendendo Fernandinho Beiramar, sei lá. Fecharam a rua inteira. Foi uma auê, a cidade toda ficou sabendo, apareceu na internet, saiu no jornal, todo mundo sabe quem é. E aí essa pessoa, né, eu tô esperando ver se ela tá falando com os advogados, porque deu problema, etc. E eu tô esperando confirmação dessa pessoa para ela me passar os dados, para ver se eu posso divulgar, mas é fato isso, né? E essa pessoa mandou os prints, né, dos posts no Facebook, mas só querendo que morra. Sim. Então, assim, por isso que o negócio que eu falei lá do começo da live, pra quem não pegou, né? Pra quem não pegou, eu recebi uma foto recentemente de uma pichação na parede aqui, aparecia assim, na Alemanha, né? Tudo indica na Alemanha, mandando colocar os não picados pra câmara de gás. Né? Então a frase era essa, não vacinados, sim, direto pra câmara de gás. Então, quando você vê essas postagens no Facebook de uma pessoa conhecida, né, e tudo mais, é um negócio muito assustador. E é por isso que eu falo aquela analogia do sapo, né? Eu não quero ser o sapinho, não, principalmente eu que fico falando aqui pra vocês o tempo todo, não quero ser o sapinho que vai ser cozido aos poucos, não. É que colocou ideologia de gênero aqui já existe há décadas, já... Isso aí tem que perguntar a Luísa, mas eu tenho quase certeza que deve ter começado aqui na Alemanha também, a ideologia de gênero, como começou... Se não foi aqui, foi nos Estados Unidos, com a influência da escola de Frankfurt, né, sim, que saiu daqui. Sim. Então, assim, no fundo, quando você vai pegar toda a origem dessas coisas absurdas aí, como a questão do gênero, também vem daqui da Alemanha. Então, é a agenda daqui. Ganhou muito espaço nos Estados Unidos, né? Essa agenda toda por conta da escola de Frankfurt, que aqui terminou perdendo espaço por conta da briga, da ascensão nazista, foi nessa época. Então, por isso que terminou ganhando muito mais espaço entre os intelectuais nos Estados Unidos. Mas a origem dessas pautas todas é aqui a Alemanha. E hoje ela tem seguido, né, todas essas pautas aí com muito afinco. Especialmente a pauta ambientalista é a mais... Pessoas que transformaram a ideologia de gênero, essas coisas, em pautas mundiais foram alemães, sim, né? Depois não precisa falar muito sobre isso, não. Mas a Luísa falou. Não, tem uma live só sobre... Procure a live com a Luísa Dantas, assim, tá sensacional. Muita gente mandando feedback excelente até hoje. Agora a gente já pode falar um pouquinho mais sobre o Brasil, sim, né? Então, porque... Vocês entenderam, né? Porque a gente quer sair da Alemanha. Então é uma junção desses fatores. Isso. E como tem muita gente que chegou recentemente, algumas pessoas colocaram no começo da live dizendo que seguem a gente desde ontem, né? Então, falar aqui, né? A gente tem cidadania alemã, tá? A gente já se naturalizou, a gente mora aqui desde 2011, né? Finalzinho de 2011.
Então a gente tirou a cidadania um pouquinho antes da pandemia, diga-se de passagem. E, então assim, a gente tem direito de morar em qualquer lugar da Europa, tudo continuando do jeito que está, né? Então existe esse conforto de fato. Né? Mas a gente não pensa em ir para outro país da Europa porque está tudo muito perto e a Europa é aquela coisa, né? De tantas e tantas décadas sempre tem um grande desastre aqui. Você fala, ah não, mas desde a Segunda Guerra que não tem um desastre. Olha lá a Guerra dos Balcãs que você... Procura aí Slobodan Milosevic, você vai ver que é a coisa muito mais comum do que a gente pensa. Aí o pessoal dizendo que o processo de segregar já começou aqui. As crianças na escola estavam dizendo que era justo, um amigo da escola dizendo que era justo que as crianças não testadas não fossem para a escola, para não infectar os demais. Ó, Tiago, muito obrigada. Valeu, Tiago. Tiago é aluno do curso, né? Quem tiver comprando selinho vai ganhar uma surpresa no final, hein? 36, estou pensando aqui, 36 pessoas já fizeram o selo, né? Mas dá, pô. Dá. Tem espaço na surpresa. Podem apoiar aí. Então, só para falar um pouco dessa segregação, antes da gente ir para a questão de por que o Brasil, então? Porque é outra grande questão. Travou? Voltou? Às vezes é só para pessoa. Ok. Então, outra grande questão né? Sim, mas e o Brasil? Não tá acontecendo isso no Brasil também? Não vai acontecer isso também? Né? Essa é uma grande questão. Mas vindo só para essa questão da segregação que o pessoal colocou aí no comentário, o Pacelli mencionou isso, mas não sei se vocês viram. Nos stories o Pacelli colocou também. Tem um diretor de jardim de infância que escreveu para os pais dizendo que só ia poder buscar os filhos, levar e buscar os filhos do jardim de infância quem fosse vacinado. Seguidora nossa também, né? Ou testado. Não, ou seja, para você ir deixar o seu filho, você tem que ficar se testando a cada 48 horas, para poder, ou 24, não sei, né, porque não tinha escrito, mas pelo menos a cada 48 horas para poder levar e buscar seu filho. E lembrem-se, vai passar a ser, os testes vão ser... agora vão custar dinheiro, né? Pra quem não se vacinou, vai ter que pagar do bolso os testes, né? Então é cerca de R$20, o mais barato aí, pra você poder ir buscar o seu filho ou levar o seu filho todos os dias no jardim de infância. Ou seja, já impossibilita aí, especialmente pros mais pobres, né? Já obriga eles a fazer o que você quer. E o diretor, beleza, o diretor do Jardim de Infância respondeu quando um pai questionou, sim, é a nossa liberdade. Teoricamente, a gente não pode escolher se a gente quer ou não quer, né, a picada. Coisa que foi prometida há alguns meses, né? Pois é, e aí o diretor da escola respondeu que era um absurdo, e etc, etc, mas que se há os não picados, o que ele acha que seria uma ótima solução, muito prática, seria que houvesse 2 escolinhas, 2 jardins de infância. Um para os picados e o outro para os não picados. Vê a segregação, ao nível que chegou. Ao nível que chegou. 2 instituições diferentes, né? Ao nível de histeria. Porque se a pessoa tá ali, muitos já tiveram a doença, né? Muitos meses antes. Ou então tá testado e etc. Mas mesmo assim, essas pessoas não podem frequentar o mesmo ambiente daqueles que já foram, né? Ou seja, é só uma questão de grupo, gente. De seleção grupal. E só uma análise para fazer aqui, né? Claro que hoje em dia você pode dizer, ah, não, mas o tipo de ameaça é diferente. As pessoas que não foram picadas são ameaça para a saúde, etc. Você pode pensar. Então, assim, essas pessoas estão profundamente convencidas de que quem não tomou a picada é uma ameaça para a sociedade, uma ameaça abstrata para a sociedade, né? Ou real, o que quer que seja. Só que todos esses períodos de perseguição, de segregação, né, e depois que termina em genocídio, inclusive, elas começam assim, as pessoas naquelas épocas, eu não vou nem falar quais são, vocês aí sabem, né, que para quem me segue aí, conhece um pouco mais de história da Alemanha, sabe, mas não só da Alemanha, história de qualquer lugar, né, mas principalmente da Alemanha, sabe, que aquelas pessoas naquele momento, elas estavam plenamente convencidas de que aquela pessoa segregada, aquela pessoa perseguida, era de fato uma ameaça, né? Sim. Então não mudou absolutamente nada, né? Não mudou absolutamente nada. Sim. Obrigado, Flávia. Pois é, e um contexto também fora das mãos humanas também já existia, né? Porque, por exemplo, se você pegar o surgimento do nazismo, existia ali a crise, né? Existiu a crise de 29, pessoal, existiu a Primeira Guerra Mundial, a sensação de injustiça, ou seja, isso os nazistas não criaram, certo? Eles surfaram na onda de insatisfações e cresceram com a cartilha. Então, você não precisa pensar que, mas a pandemia, digamos, se você tá crescendo
criticando é porque você está negando. Não, ela existe e ela vai existir, mas os estados surfaram na onda da pandemia para concentrar poder, né? Então, são coisas diferentes. Então, por isso que esse povo, quando chama de negacionista, assim, né? Não vale nem responder. Porque não é isso. Não quer dizer que você está, né, negando um fato. Você pode se aproveitar dele. Inclusive, a história é sempre feita assim. São sequências de fatos que acontecem com causas diferentes, né? Que pareciam... Se você conta de trás pra frente, parece que foi tudo tramado. Mas não necessariamente. As coisas foram acontecendo e tem aqueles oportunistas que vão se aproveitando, né, disso para poder avançar a sua agenda, para poder avançar a sua pauta. Então, a gente sabe que o Estado ele tem a ideia de concentração. Aqui existe a aceitação a um Estado muito concentrado, né? Muito abusivo até, porque até como Passalí já tem aí post no feed, fala nos stories e tudo, a visão de liberdade dos alemães vem do Estado. Deixa né? eu passar um filme para vocês, né? Para quem fez aquela semana, a semana da Alemanha, um passado que ecoa na manhã, teve uma live que eu fiz com o Melk do canal Valeu William, do canal Formação do Imaginário. A gente abordou um filme chamado M, né? Que é o vampiro do Düsseldorf. E uma das coisas que o Melk mais chamou a atenção nesse filme, né, é que o Estado, naquele momento, tem um assassino na cidade. E o Estado ele vai ganhando cada vez mais poder porque ele é mais incompetente. As pessoas estão abrindo cada vez mais mão de suas liberdades para prender o assassino. Né? Então, assim, quanto mais o Estado é incompetente em pegar, em resolver aquele problema, mais poder ele vai receber. E outra coisa muito interessante, né? Você quando escolhe um culpado, né? Claro que vai vir uma grande crise depois dessa doença, etc. Vai vir crise econômica, etc. Bem muito provável que venha. Né? E claro que o governo, quem estiver no poder, não vai assumir a culpa por isso. Então vai precisar colocar, como o Pedro Augusto, em outra live que está disponível aí no feed, ele falou, né? Você precisa de alguém para colocar no banco dos réus. Né? Porque se você tiver alguém sentado no banco dos réus, você não vai precisar sentar. Então você culpa alguém que automaticamente você já não vai ser culpado por aquilo. Como né? é o nome Isso do filme? M. M, o vampiro em Düsseldorf. O vampiro de Düsseldorf. Em alemão é só M. Né? E vale muito a pena. Fica aí como exercício para quem quiser assistir. Né? E as lives, todas as últimas lives, live com a Luiz, tá tudo no feed aí, pessoal. Vai lá no IGTV, live com a Luiz, live com o Pedro Augusto, né? Live com o Brás também. Então tem lives excelentes aí para vocês. Gente. Então tá, quando a gente começou a dizer, bom, a gente vai ter que sair da Alemanha porque tá tudo estranho. Bom, a gente já ia sair mesmo por tais e tais motivos, mas agora tá tudo ficando estranho, tá tudo ficando perigoso. A gente não sabe o que é que vai acontecer depois, porque as coisas estão escalando muito rapidamente. Então, com essa escalada rápida, bom, você não tem como prever. Você não pode pensar que digamos, o outono de agora vai ser igual ao outono do ano passado, em que houve uma escalada, mas uma escalada partindo de um ponto base menor do que o de agora. Então, qual é o futuro? A gente não tem como saber, né? Então, tendo isso em vista, e não é torcendo, tá? Às vezes as pessoas confundem, né? Tem gente que fica com raiva quando você diz que acredita que algo ruim vai acontecer, porque acho que você tá torcendo por isso, né? A gente tá rezando para que não aconteça. Independente de onde a gente vai estar, se a gente vai estar aqui, se a gente vai estar no Brasil, em qualquer lugar. A gente tá rezando para que nada de ruim aconteça, mas considerando a mentalidade que não mudou e o desenrolar, né, dos fatos históricos São que os mesmos passos. são Né? os mesmos passos do passado, do século XX, a gente tá ficando muito apreensivo. E não adianta perguntar exatamente o que é que vai acontecer, que a gente não tem como saber, né? E também quando vai acontecer, que a gente também não tem como saber. Nem se, né? Nem se, né? Vai acontecer, exatamente. Mas a gente não vai pagar pra ver. A gente vai sair o mais rápido possível. Mas é exatamente isso. Quando a gente decidiu, voltar pro Brasil, e aí teve muita gente que... Anda e Clélia. A tia Clélia comprou outro selo, muito obrigada. O tio Ricardo tinha comprado outro também. Regina Cavaleiro, muito obrigada. Muito Leandro obrigado. Maia, obrigada, pessoal. Vocês vão gostar da surpresa, viu? Então, assim, claro, a gente começou a falar e alguns parentes vieram, começaram a botar defeito no Brasil, como se a gente não tivesse crescido no Brasil, né? A gente sabe todos os problemas do Brasil, Já né? probei aqui que tem gente que tem toque. A gente sabe todos os problemas do Brasil, né? A gente cresceu no Brasil, enfim, a gente acompanha um pouco das notícias do Brasil também. Então, não é por falta de aviso, não é por falta de conhecimento, não. A questão é que o que o Brasil tem a oferecer a gente não consegue
a gente não consegue aqui. Por exemplo, o que o Brasil oferece? A família. A gente quer que nossos filhos cresçam com os avós, com os tios, com os primos também. Né? E aí eu não quero condenar ninguém, mas assim, eu não gostaria que meu filho, como tem os filhos de alguns amigos, né, grandes amigos meus que os dois do casal são brasileiros, mas que os filhos falam português com sotaque alemão, eu não queria, né? Eu quero que meus filhos tenham sejam culturalmente próximos da gente. Se eles forem colocados na escola, não vai ser uma coisa lá muito possível. Né? Então, o Brasil tem isso a oferecer pra gente, uma proximidade cultural com os nossos filhos e a possibilidade deles crescerem com a família, né? Com os tios, com as tias, com os avós e tudo mais. Eu acho que a grande pergunta em relação ao Brasil que todo mundo faz é, sim, vocês estão... Acho que todo mundo pensa, vocês estão saindo daí por conta de uma situação política, que a gente já tentou explicar que não é, né, apenas. Então é toda uma mentalidade por trás. Eu espero que tenha ficado claro. E vocês estão indo pro Brasil que tá prometendo uma instabilidade política absurda. Mas né? Relaxa, eu amo o STF, acho aquela careca do Moraes linda, reluzente. Né? São todas pessoas com notável saber jurídico e estão todos com, como é que chama? Ilibada? Como é? Reputação ilibada. Reputação ilibada, são todas pessoas maravilhosas. Então assim, eu que gosto do Supremo, eu não tenho o que temer, não tenho problema nenhum com isso. Não tenho, não é... Então, como Por favor, não me prende. A gente conhece, né, a realidade brasileira, a gente nunca se afastou. Isso é um outro fator que mostra, na verdade, que no fundo a gente sempre estava muito mais conectado até com o Brasil do que aqui. Porque tem gente que imigra, apesar da gente ser integrado, já ser alemão e falar bem o idioma e tudo mais, mas tem gente que imigra e vive uma vida completamente daquele país, né? Assim, quase não tem contato com a família, quase não tem contato com os amigos do país, só fala o idioma do país onde mora todos os dias, e não era o nosso caso, a gente trabalha com brasileiros, a gente fala com a nossa família todos os dias, então a gente vê as notícias do Brasil, tá sempre ligado nas notícias do Brasil, então a gente nunca abandonou o Brasil, né, apesar da gente tá aqui. Então a gente sabe qual é a situação política e a gente imagina que vai ser difícil mesmo, pode ser, a gente torce para Valeu, Amorim. Obrigada. A gente torce para que não seja, né, a gente tá pronto também para fazer a nossa parte, no Brasil, mas lógico que a nossa prioridade, a minha, principalmente como mãe, a minha prioridade é a nossa família, né, e os nossos filhos. Então, no Brasil, a gente vai tentar dar para eles aquilo que a gente não pode dar aqui, então uma educação melhor, mais focada, uma educação domiciliar, né, em que a gente possa passar os nossos próprios valores para os nossos filhos. E, não sei o que tem... Não, tem a ideia assim, aqui que... E a família. A família é outra coisa que, com o nosso amadurecimento, foi que a gente foi percebendo a necessidade, né, principalmente para os nossos filhos, de estar perto da família. Porque... E da gente também ser útil para a nossa família, né? Então, acho que depois que você vira mãe e pai também, você fica pensando nos seus próprios pais, né? E aí você pensa na quantidade de sacrifícios que eles fizeram por você, por nós, né? E que você não vai poder retribuir, porque, quando eles começarem a chegar nas idades mais avançadas e precisarem de auxílio, de ajuda, de alguém para cuidar, de alguém para levar no médico, de alguém para estar junto mesmo, né? Ou de estar ali só mesmo para dar carinho realmente, você não tem como estar, né? E eu acho que também a própria pandemia nos mostrou o quão frágil de repente, a gente quis ir pro Brasil em janeiro para visitar e a gente não pôde ir. A gente ficou com corona, não pôde ir. E depois que a gente ficou bom de novo, que poderia viajar, não tinha mais voo. Não tinha mais voo. A gente não conseguia sair daqui para ir pro Brasil. Então, olha que bizarro. A gente tem as duas cidadanias, a gente não podia sair de um país que é o nosso, querendo ou não, e para outro país que é o nosso. Então, assim, que loucura é essa, né? Então, assim, imagine isso. Se você tem uma emergência familiar, se você tem um pai, mãe no hospital e você quer estar lá, assim, eu acho que mostrou que a gente não tava com o tempo passando aqui, com a maturidade, aquela diferença de quando a gente tinha 20 anos de idade para agora, já com os seus 30 e pouquinhos, né, e já pais, né, e de perceber que existem coisas muito mais importantes na vida do que o conforto. Né? Porque o que justifica você estar, eu acredito, grande parte da justificativa de quase todo mundo que está fora do país, basicamente é conforto. Por mais que você diga segurança e etc. Mas a gente sabe que há formas de você
forjar uma segurança, viver numa certa segurança no Brasil. É inseguro, é. Mas aqui também aqui também pode ter atentado, aqui também tem violência, claro, que eu não tô dizendo que é no mesmo nível de criminalidade urbana, de rua. Mas você tem como forjar, então, uma vida no Brasil que seja mais segura e mesmo assim você tá com aquilo que realmente importa. E que é o que a gente tá procurando, né? Léo até perguntou, compra a espingarda, colocou aí, compra a espingarda, mas tá dentro da ideia, Léo. Exato. Então, meu maior receio é ficar presa aqui. Pois é, Raíssa, a gente passou por isso. A gente tá com medo, inclusive, de ficar preso de novo, né? Porque assim, a gente tem plano de voltar lá para novembro, já respondendo algumas perguntas que fizeram. A gente tem ideia de voltar em novembro, mas a gente tá querendo ver se consegue voltar até um pouquinho antes, outubro e tal. Pois é, Renata, mas a gente não conseguiu voar, só se fosse por voo de repatriação, porque Renata botou aí que em emergência você sempre consegue voar para o Brasil. Mas no nosso caso não cabia voo de repatriação, porque a gente é alemão. Sim. Então, a gente estando na Alemanha, a gente não é considerado brasileiro. Então, não cabia voo de repatriação. E não era uma repatriação, de fato. A gente não estava indo para o Brasil para morar. A gente estava indo para visitar a família. E isso nos foi impedido. Cunha Cacau, muito obrigado. Então, vamos falar de como, então, que a gente vê a nossa vida no futuro no Brasil, né? Como é que a gente pretende dar para nossa família, para os nossos filhos, o que a gente pretende dar, como a gente pretende viver com uma certa segurança, tanto da questão urbana de criminalidade, quanto do que tá por vir, né? Porque se realmente vier algo no estilo Venezuela para o Brasil, algo no estilo venezualização para o Brasil, vai ter realmente uma criminalidade urbana muito maior, vai ter uma onda grande de saqueamentos e etc. E você tem que se preparar para isso. A gente tá tentando se preparar para isso. A gente vai Daniel tentar. Lucas de Paris, a gente vai se ver ainda um dia, Daniel. Relaxa. Nova York ou Paris, né? Se Deus quiser, vamos ver. Então a gente a gente vai planejando ir para a área rural no Brasil, né? Então a gente vai sim, se Deus quiser, vai voltar para o estado realmente de Pernambuco, que é onde estão as nossas famílias. A gente agradece todos os convites que a gente recebeu para ir morar no sul do Brasil. Muita gente chamando. Venham para cá, é muito melhor, é mais perto da Europa, culturalmente falando, claro. Mas, bom, família é família, né? Então a gente vai morar na área rural, a gente vai comprar um sítio, né? Isso, estamos procurando. E aí vem a surpresa pra quem tá comprando os selinhos. Então a gente Peraí, olha só. A gente agradece aí todo o apoio aí, né? Tipo, olha só quanto foi arrecadado, é uma loucura. Né? Muitíssimo obrigado pelo apoio, pessoal. Muito obrigado mesmo, como eu falei, né? Tudo que a gente tem em termos materiais, a gente depende de vocês. Né? Ao longo desses anos todos aí, os passeios, os cursos, né? Tudo, o pessoal comprava, né, reservava hotel pelo blog, a gente recebia um pouquinho, de pouquinho em pouquinho. A gente conseguiu ter uma vida muito confortável aqui na Alemanha, para falar a verdade, né? Sim. Então, muito obrigado pelo apoio de todo mundo. E aí, anuncia aí. O que é que a gente vai fazer com esses selos? Será que tem como pegar a lista? Tem como pegar a lista. Tem como pegar a lista, tá? Senão, ferrou, né? Vamos pegar, tem sim, já vi que tem. Então, a gente já vai contar já o que é que a gente vai fazer com cada um dos apoiadores. Sim, nós somos de Recife. E a nossa família, tanto a minha família quanto a família de Pacelli, mora toda ali em Recife ou muito pertinho. E a gente vai morar, então, próximo, tá? Mas não tão próximo assim, 1h30, 1 hora. A gente não tem um lugar muito bem definido ainda. A gente tá procurando sítios, né? Propriedades rurais para comprar. Coisa que ainda não tem uma infraestrutura muito boa, né? Uma casa muito... Não, a gente não é rico, né? Claro que em euro acaba sendo uma quantidade boa, né? Mas a gente vai ver uma propriedade que a gente comece a ajeitar, né? Meio que comece do zero, etc. E é engraçado, né? Que procurando essas coisas de sítio, a gente viu que é um movimento que está crescendo muito no Brasil e no mundo. Sim. Com a pandemia, inclusive, eu estava olhando antes desse tipo Brasil, essa possibilidade de morar num sítio em Portugal, no interior de Portugal e etc. Porque é mais barato também e tudo mais. E eu vi que tem muito, mas assim, muitos britânicos, ingleses, alemães estão comprando terrenos no interior de Portugal, né, para poder fazendas velhas, abandonadas, tudo caindo aos pedaços, para eles mesmos irem renovando. Né? Então a gente tem esse projeto de não comprar um local tão ferrado assim, como eu vi no YouTube, desses ingleses fazendo em Portugal, mas comprar um terreno legal, que dê para plantar, que dê para criar animais, galinha, né, para quem de outras regiões do Brasil, quando a gente fala galinha, eles morrem de rir. Quando o sotaque da gente é... Galinha? Galinha, eles falam galinha. Ok, mas não tem H no meio, é galinha. Comprou um sítio em Camaragibe. Talvez seja por aí mesmo, Nunes. Né?
Talvez seja por Então, aí. a gente só vai realmente comprar quando estiver lá, mas a gente já tá olhando, a família Surubim, já tá ajudando. tem um grande amigo de Surubim. A família já tá ajudando. Então, por quê? Mas vocês têm alguma experiência? A gente não tem experiência com vida rural. A gente tá se lançando mesmo nesse desafio. E é algo que vai ser na marra, né? A gente tá buscando desenvolver mesmo as habilidades que são necessárias. A gente vai desenvolver quando tiver por lá. Vai procurar ajuda também, né? De pessoas experientes para poder ajudar a gente a criar... A cuidar, né, de uma propriedade rural. Olha aí, sobrevivencialismo é um negócio. A gente tem um pouco dessa ideia também, viu, Vili Nunes? Então, por que um sítio? Então, primeiro, a questão de você ir para a área rural. De você ir para a área rural e ser muito mais tranquila do que nas cidades. Então, buscar, lógico, nem todas, né? Mas buscar uma área que seja muito mais tranquila em termos de criminalidade, né? Que nem se compara aos grandes centros urbanos. Buscar uma vida mais simples, uma vida mais pacata, realmente. Buscar um local que seja grande, onde as crianças possam também... Zé, o pai de Sofia tá aí, olha só. Olá, oi! Quanto tempo! Surubim, olha que eu pensei neles recentemente. Falou de Surubim, eu pensei nela também agora. Mais uma ajuda de selinho aí, ó. Que legal, Meus 50 pés na estrela. apoiadores. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Vocês são muito fera. Permacultura, a gente tá estudando isso. Permacultura, agrofloresta... Sim. Plantação, eu estou estudando isso faz um tempo já, aos poucos, né? Porque eu não estou com muito tempo, porque eu estou gravando o curso. Mas a gente tá olhando isso aí. Então a ideia não é viver necessariamente do sítio, assim, se desse seria ótimo, mas a ideia é continuar fazendo esse trabalho de uma ponte cultural Brasil-Alemanha. E hoje em dia, com home office, não vai ter problema nenhum. Hoje em dia tem internet no campo, como a gente já viu, né? Então eu já tenho até convite de trabalhar como jornalista em alguns jornais aí no Brasil também, para falar sobre a Alemanha, continuar com os cursos também, que graças a vocês estão indo muito bem, né? 1.600 alunos. Pois é, 1.600 alunos, porra, nunca imaginei, é uma loucura, vocês são demais. Então, assim, tem pessoas perguntando, a gente vai sim, então a gente vai para esse sítio, a gente vai educar os meninos em casa, se Deus quiser. A gente vai... ensinar alemão, inclusive. A gente deve educá-los com a melhor educação possível, né? Que a gente vai se educar, tá se educando, tem se educado, né? Na verdade, homeschooling era uma coisa que a gente sempre quis fazer, mesmo antes da gente ter filhos, antes da gente casar. A gente já queria educar os meninos em casa já desde muito tempo. Então, é uma coisa que a gente vem se preparando, né? Há muito tempo e que agora tá se tornando mais real, porque... Bom, o mais velho já tá com 3 anos, então vai começar a aprender uma coisinha aqui e ali, já, né? A gente vai começar a ensinar. Exato. E a gente vai mostrar todo o processo para vocês também, né? Já estou em fila de espera para o próximo curso, muito bem. Maravilha. Então, também sou aluna, os alunos estão aí. Então, é isso. Então, essa vida rural, o pessoal perguntou, e Portugal, tá do mesmo jeito? Eu diria assim, não sei o que o Pasquale pode dizer, mas assim, por nós, aqui na Alemanha, a gente realmente não tem como saber exatamente como é que tá o clima, né? Porque muito, assim, essa questão em relação à pandemia são uma junção de fatos com sensação, né? Porque você tem a sensação de segurança ou de insegurança. Sim. Então aqui na Alemanha a gente consegue sentir que tá estranho, que as opiniões estão estranhas, as pichações, que a gente mesmo tá vendo com os nossos olhos, ninguém tá, a gente não tá ouvindo falar. Os casos que a gente tá vendo com os próprios olhos, ou que as testemunhas de primeiro grau estão nos contando. Não é amigo de amigo não, galera, gente... com a pessoa mesmo, que a gente visita a casa, a pessoa visita a nossa casa, então a gente tem um grau de proximidade, sabe? Então, com isso é que a gente vai... É por isso que a gente sabe que tá na hora de sair da Alemanha. Portugal já é outra coisa. A gente chegou a considerar morar em Portugal, né? Mas, no fim das contas, a gente ficou com aquela ideia de tipo, bom... Em Portugal, provavelmente a gente valeria como cidadão alemão. Então, assim, der algum problema, a gente como cidadão alemão, a gente vai ser alemão lá e não é uma coisa... Não seria muito legal também, não, né? A gente ficou assim, bom, por um lado... E Portugal, para se acostumar com outro país, por mais que beleza, a língua é a mesma, né? Quase a mesma. Mas aí vai pro Brasil, né? Vai pro Brasil. Fora que o dinheiro que a gente tem acaba rendendo muito mais no Brasil. Sim. Provavelmente não daria para comprar nada em Portugal, com o dinheiro que a gente tem, a gente consegue comprar alguma coisa no Brasil, né? Por mais... isso. O campo tá mais tranquilo, né? A minha prima mora aqui na Alemanha, na região mais rural, né? Então diz que tá mais tranquilo. Com certeza deve estar mesmo, né? Porque, inclusive, passam muitas tragédias aí pelas cidades que os campos ficam quase que inertes, né? Praticamente não vê passar.
imagino que no campo também aqui da Alemanha seja mais tranquilo nas pequenas cidades e tudo. Mas de qualquer forma a gente iria sair daqui, né? E de qualquer forma também eu não iria nem pra uma pequena cidade aqui. Rodrigo, venha pra pertinho da sua irmã. Então a gente vai voltar, se Deus quiser, né? Se Deus permitir, a gente vai comprar esse sítio, educar os meninos em casa. E teve uma pergunta aí que foi com apoio, auxílio alemão, alguma coisa? Não. Não. Nenhum auxílio de nada alemão, não. É com os nossos próprios meios. Eu não sei se foi pra aqui, mas foi Daniel de Paris que perguntou. Não sei, não peguei o começo da pergunta, não. Inclusive o dinheiro, que pra quem não sabe, aqui na Alemanha, cada filho que você tem, você ganha 200 euros mais ou menos por mês, né? Por filho. E quando a gente sair daqui, a gente vai parar de receber isso aí. Não tem essa, não. Então, vocês continuem participando dos cursos, das coisas e comprando selinhos pra gente poder, né, viver bem no Brasil. Exato. Comprar o nosso sítio. Então, o pessoal... Mas a mentalidade, olha só, eu acho que a Europa, de modo geral, acaba sendo, entre aspas, aí, perigoso. Pode vir a ser perigoso, como é que tá falando, mas a mentalidade é diferente. A mentalidade do português e do italiano é aquela coisa que eu falei no começo da live. Né? Olha como os latinos tratam seus ditadores e olha como os alemães trataram seu ditador. Né? No final das contas, o latino não leva tão a sério essas ideologias. O latino ele é mais agarrado na realidade, né? Ele não fica viajando muito em resolver todos os seus problemas baseado na liberdade que vai vir do Estado. O latino sabe que o Estado não presta, o nosso Estado não presta, então ele não bota muita fé nele, né? É por isso que a gente entra nessa questão do Estado no Brasil. Ah, não, o Brasil tá virando Estado. Né? O STF, por mais lindo e maravilhoso e cheirosos que eles sejam, né? Eles têm feito alguns erros pequenininhos. Mas mesmo assim, o Brasil é aquela coisa, o Estado é tão incompetente que nem para lhe encher o saco ele vai conseguir tanto assim. Né? Então você tem como se sair. Então assim, no final das contas, o jeitinho brasileiro é o que vai salvar o Brasil, né? Nesses períodos de um Estado mais autoritário. Acaba que o jeitinho brasileiro, que é horrível, que tem muito problema, acaba sendo uma âncora de salvação mesmo. O pessoal tá perguntando de outros países e tal, que a gente considerou, né? Polônia, Itália. Mas é porque, gente, a gente precisava ir com 2 filhos para um país completamente diferente, pra gente entender a mentalidade daquele país, pra gente poder... Só você pedir cerveja em polonês, pô. Se integrar àquele país, pra gente poder perceber se realmente é aquele país. Então, pra gente era muito... Por isso que a gente fala, é uma decisão pessoal. A gente queria fazer essa live pra vocês entenderem a motivação, principalmente essa parte da motivação de saída da Alemanha, né? Até porque o próprio tema do Agenda Berlim, né? É a Alemanha. Então, a gente entende de Alemanha, né? A gente entende muito de Alemanha e de Brasil, obviamente, por né, ser brasileiro e sempre estudar o Brasil também. Olha só, meu filho está de aniversário hoje, parabéns pro seu filho. E disse que não iriam para um barzinho hoje ou restaurante porque alguns amigos não poderiam entrar. Pois é. Não, a gente recebeu relatos de pessoas... Isso é o mínimo que a gente recebeu. Que aconteceu com a pessoa mesmo. Que as amigas não estão mais chamando a pessoa, né? As grandes amigas não estão mais chamando a pessoa para as festas, para os encontros, porque essa pessoa não quis se vacinar. Então, assim, gente, a segregação já está existindo. Isso aqui foi aqui na Alemanha, sim, mas eu sei que deve estar existindo no Brasil também. Mas, enfim, no Brasil teve uma pessoa que perguntou: vocês acham que depois de tanto tempo de Alemanha, vocês vão se acostumar à vida em Recife? Não. Eu acho que a gente jamais se reacostumaria à vida em Recife. Então, a vida numa cidade grande... Se acostuma a qualquer coisa, né? Mas acho que seria um inferno, né? Não, demoraria e a gente... Eu acho que, né? É difícil. Para ter uma vida urbana, de fato, a gente ia estar sempre comparando com Berlim, né? Em que é uma cidade muito fácil nesse aspecto, né? Oferece de tudo. Então, é uma cidade muito verde, uma cidade que você tem uma liberdade de ir e vir muito grande. Isso é um ponto para chamar atenção também, né? Quando a gente tá falando aqui dos defeitos de mentalidade, etc., não é porque as coisas não funcionam. Não, a gente reconhece, é um país maravilhoso, as coisas funcionam, o transporte é maravilhoso. Tem uma série de vantagens, né? Mas são outros defeitos. Sim, então acredito que então, pra gente é uma mudança completa de vida, né? Além de ser a saída da Alemanha e o retorno pro Brasil, é uma mudança completa de estilo de vida. A gente vai realmente ter um estilo de vida rural. A gente vai para uma propriedade rural grande, gente. A gente vai plantar, a gente vai criar animais, se Deus quiser, né? Então, assim, lógico, é o plano, né? Pode ser que ele não se realize, mas esse é o nosso plano. A gente vai criar animais e aí vem a surpresa dos selinhos. Conta logo. Pode contar, pode contar. E aí vem a surpresa dos selinhos, que eu não sei se vocês vão gostar. A gente recebeu 54 selinhos, a gente tá ferrado, Nicola. Por enquanto foram 54 selinhos, né? E vamos ver se vai ter mais até eu contar a surpresa, ou então até depois, né? Que o pessoal vai querer. Vai contar. Quem der selinho depois vai ser incluso na surpresa, que não vai mais ser surpresa também.
Então a gente vai fazer essa mudança, é uma mudança por fé, exatamente, é uma mudança por fé, né? A gente quer ter uma vida em que a gente possa buscar mais a virtudes, a gente possa viver numa vida muito mais real, né? Por que real? Porque a gente tá ali na natureza, a gente tá percebendo. A vida na cidade é uma vida muito artificial, né? Muito. E isso tem começado a incomodar a gente. E é por isso que a gente vai. No fundo, a gente sempre pensou nisso, desde 2011, que a gente falava que a gente ia ficar aqui um tempo, ia estudar aqui um tempo, e depois, só que ali na época, a gente fantasiava com outro lugar, né? A gente dizia que ia morar no interior do Texas. Então a gente ia morar no interior do Texas. Falaram New Hampshire, a gente pensou em New Hampshire também. também. A gente fazia parte de um grupo libertário aqui que tinha gente já comprando terreno em New Hampshire. Mas aí veio também essa questão de estar perto da família, então a gente vai tentar unir as duas coisas, né? Esse desejo de morar no interior, de ter uma vida rural. Quanta surpresa! E será que vive um terceiro estagiário? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Vico! A gente como o pessoal chama hoje em dia, aberto, né? Aberto à vida. Então que venham, quantos vierem, né? Olha, aí na cidade o pessoal diz que criança só atrapalha, né? Mas no campo ajuda, né? Então, no campo é mão de obra. Capinar, cuidar dos bichos. Conta aí a Calma, surpresa. rapaz, deixar o pessoal cozinhar um pouquinho. Chamaram a gente de João Kleber já. Mas foi no começo da live, agora tá pior já. A gente vai fazer o quê? Como a gente pretende criar animais, então a gente vai... O nosso primeiro galinheiro, das primeiras galinhas que a gente comprar, a gente vai nomear... A gente vai nomear com cada um dos apoiadores daqui dessa live. Então a gente vai pegar os nomes de vocês e a gente vai dar o nome para as nossas galinhas. E vai tirar foto e postar, inclusive, as galinhas. E aí, gostaram? Ou codorna também. Codorna pode ser uma, né? Mas a gente tem combinado que são as galinhas. Então tá, tudo bem. Amei. Olha aí, ótimo, maravilha. Então, o que vai ser legal é que a gente vai chamar, velho. Vai chamar as galinhas. Arthur, vem cá. Não meu filho, a galinha, né? Porque Arthur também. Arthur, Cláudia, Ana. Então a gente vai botar lá um quadrinho com os nomezinhos das galinhas, viu? E depois a gente manda pra vocês. Rosana gostou. Ainda bem que não é gado. Não, vai ser galinha. Vixe Maria, 56 boi pra começar. Pessoal, então... Eu fui primeira a comprar, então a primeira galinha vai ser. A primeira galinha vai ser Dux. Com certeza. Vai ser uma honra. Essa galinha não pode ser abatida, viu? Gente. Porque o Dux é vegetariano. Tem gente que quer ser uma... Ele é vegano. É vegano. Quando eu comer a galinha, eu vou lembrar de você, Dux. Tem gente querendo uma porquinha porque é palmeirense. A porquinha tem que ser um selinho maior. É verdade, o povo é complicado. O galo Vico vai ser o chefe. Começou a briga pra ver quem vai ganhar o galo. Eita, a galinha vai ter cidadania alemã também. Boa. Tem gente que quer ser planta. Pode ser uma árvore também. A gente até pensou em árvore, mas não ia ter tanta graça, né? Meu pai tá dizendo que frango, não. Pessoal, então assim, pra ficar pra vocês, assim, também, a gente tem falado essa parte num tom jocoso, né? Mas não é só assim, não era só uma ideia que a gente tinha desde sempre, não. É uma coisa que, observando o cenário possível, né? O cenário possível do Brasil. Realmente é preocupante o cenário do Brasil, né? Claro, o cenário político. E é uma ótima forma de você conseguir ficar um pouco alheio a isso, né? Porque, bom, sair do país já não é muito a solução, porque o brasileiro, para tudo, a solução era sair do país, né? Então, sair do país já não é muita solução, porque a gente sabe que tá um problema de ordem global, né, no Brasil. Pode ser que seja diferente, pode ser que seja realmente uma questão dessa guinada em direção ao socialismo, né, ao comunismo, mas o globo como um todo vai estar. E a gente nem sabe se essa liberdade vai ser tão grande de você se mudar para outros países assim, como é que vai estar acontecendo. Então pode ser realmente para vocês começarem também a pensar, a se informar, né, ver essas questões de sobrevivencialismo, de horta, até dentro da cidade, se mudar para uma zona rural não for uma opção, mas de você tentar realmente se livrar quando há muito
provável inflação chegar, né? Então, quando a economia estiver ainda mais em baixa, então você tem saber plantar as coisas essenciais, saber estocar, né? Então, saber ver fontes alternativas de energia, enfim. É importante que vocês pesquisem isso, tá? Porque tá todo mundo sentindo que alguma coisa estranha tá acontecendo, que o futuro tá esquisito, né? Então, não vamos dar uma de brasileiro, né? E ficar só falando, e quando o negócio aperta, você tá ali na fila para receber um pão, porque você não plantou nada na hortinha que você poderia fazer na sua casa, né? Então, vamos se preparar para o que o futuro pode trazer. Pode ser que você seja chamado de doido, pode ser que você seja ridicularizado, e pode ser que você esteja completamente errado. Pode ser que a gente esteja errado. Ai, que os próximos 15, 20 anos sejam os melhores. Pode ser. Mas o que é que tem, né? Não vai doer você fazer isso também. Rosana. Depois desta, comprei um selo. O cachorro de vocês deve se chamar Ringo, ok? Fechou. Fechado. Fechado. Vai Tá? ser um vira-lata, inclusive. E a saúde, este é um problema grande. Não entendi. Alguém dizendo que saiu de São Paulo para o interior e foi a melhor coisa que fez. A gente tem muito relato assim, esse é um negócio impressionante, né? Muita gente fazendo esse trajeto nessa universidade. Como home office, realmente, né? Você precisa de muito pouco de cidade. Ó, meu esposo já está planejando. É isso mesmo, vocês estão Exatamente. ligados. Não entendi. O plano de saúde no Brasil. Ainda A paga gente plano vai. de saúde, né? A gente paga aqui. Inclusive no Brasil tá mais barato Bem do que mais barato que aqui. do que o que a gente paga aqui. Leiam o livro A Vida no Campo. É isso. Será que foi aquele Deixa que eu a ver gente se tem uma recebeu? Eu não sei se foi esse. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Mais falta na Alemanha. Isso é tudo pergunta dos stories. Ah, tá, é pergunta dos O que é que stories, você vai né? sentir mais falta na Alemanha? Não sei, eu vou sentir falta de algumas pessoas aqui, com certeza. Vou sentir falta de algumas pessoas. Tem uma pergunta da live. Vocês já sentem alguma perseguição aqui na Alemanha quando falam dos temas atuais? Deixa eu Há muito colocar. tempo. Isso não foi desde antes de pandemia. Ok. Sim. Tem muito tema aqui que é difícil você conversar com as pessoas aqui. Todo mundo fica meio calado, esperando você falar. É muito comum isso. Basicamente, não existe direito. Uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, Passelli. O que é que também tem feito essa decisão de voltar pro Brasil ser mais tranquila pra gente, que é o fato da gente ver esse surgimento dessa nova classe cultural. Isso é importante, a gente acabou não Isso é mencionando. muito né? importante. Infelizmente, a gente não mencionou quando tinha 400 pessoas, né? Vico, vou sentir falta de Vico. Mas Grande ver essa amigo. nova classe de intelectuais no Brasil, né? A gente sabe, quem não sabe, fique sabendo que o responsável por isso é o professor Olavo de Carvalho. Então ele, lá no início dos anos 2000, já tinha em mente, eu vou... 90, né? Nos anos 90 ainda, né? Eu vou criar uma classe de intelectuais nesse país que está precisando disso, né? Que está completamente carente disso. E ele foi sozinho, galgando seu caminho e criou essa nova classe, né? Então a primeira onda dos alunos que se formaram do COF, que se formaram entre aspas, né? Porque o COF continua. Se forma nunca. Mas quem entrou no COF o COF é o curso online de filosofia do professor Olavo. Então, quem entrou no curso lá em 2009, né? Já tá agora com mais de 10 anos de formação, né? Com 12 anos de formação, que o professor Olavo falou, fiquem 10 anos caladinhos, e depois desses 10 anos que vocês realmente estiverem formados em filosofia, na busca pela cultura, pela verdade, é que vocês vão poder, né, tendo escolhido os seus temas de interesse. Esse movimento no Brasil é uma coisa que não existe em outro lugar. Eu conheço pessoas importantes aqui, gente de parlamento, etc. O pessoal fala, realmente, o que está acontecendo no Brasil é um negócio que ninguém entende. Né? Quem não conhece o Olavo não entende o que está acontecendo no Brasil. Você tem um Brasil paralelo, por exemplo, né, que está sendo afagado pelo nosso querido Supremo. E não tem o quê? 200 mil assinantes, é um negócio assim, Eu fui surreal. aluna em 2009, uau, muito bom. Um negócio surreal, né? O Padre Paulo Ricardo, que é o maior site católico Sim. do mundo, né? Tem muita gente muito Então, influente. assim, O Ítalo Marcilli, só né? pra citar, né? Padre Paulo Ricardo, Ítalo Marcilli, e daí tem os colegas que tem live com Passelli, como o próprio Aloysio, o Melk da Formação do Imaginário, Pedro Augusto, que tá aí nas últimas lives do perfil também.
E aqui não fez live, mas assim, gostaria, eventualmente, algum dia, Mariana Brito, Bruno Gachag, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que não Flávio existe. Morgenstern. São pessoas que têm milhões de views, coisa que não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Aqui, tipo, esses movimentos mais a favor de conservadorismo, Brasil etc., Paralelo. né? Conservadorismo, não existe. Eles ficam surpresos. Quando eu digo que eu tenho 30 mil seguidores, todo mundo fica, nossa, como se fosse o fim do mundo, como se fosse... Sim. Sei lá, 30 mil seguidores aqui. Que deputado tem 30 mil seguidores aqui? Acho que nenhum. Então, assim, tá tendo uma guinada mesmo, né? Cultural, de verdade, né? Não é... E aí não é pra ficar... O rasta, exato. E aí não é pra ficar preocupado com a política de hoje, política de amanhã, daqui a uma semana. Não, isso é uma coisa pra daqui a 10 anos. Não é pra agora, né? Isso. Então, assim, realmente, vamos com certeza enfrentar problemas cotidianos muito grandes no Brasil e da política cotidiana também. Mas a gente tem grandes esperanças para o futuro do Brasil, né? Para daqui a 20 anos, digamos assim. Porque quando essa primeira geração, de 10 anos atrás, para agora, olha o que eles estão conseguindo fazer. Então, eles conseguiram alcançar muito mais pessoas. Apesar do Instagram tentar boicotar, apesar do YouTube tentar boicotar, apesar, né, da gente saber que a tecnologia tá tentando boicotar, ainda assim, poxa, são os melhores, são os mais vendidos livros do país, são os best-sellers do país, além do movimento nas redes, né? Então, ainda assim, eles conseguiram, mesmo com os boicotes, eles conseguiram, mesmo com a imprensa inteira só chicoteando, só inventando mentira ou ignorando, ainda assim, olha quantas pessoas alcançou. Porque quando você realmente busca a verdade, quando você tem responsabilidade para com isso, né? De fato, ser honesto intelectualmente, quando uma pessoa se depara com isso de forma aberta, realmente, se você está aberto para o saber, e você se depara com a verdade, eu tenho certeza que escreve aí quem passou por isso. Escreve aí quem passou por isso. Lendo alguma coisa, né, desses grandes intelectuais aí que a gente tá falando daqui do Brasil, né? Quem leu alguma coisa aí parece que, assim, uma escama cai dos olhos completamente. Você diz, meu Deus, agora eu tô entendendo, realmente tudo faz sentido, é isso mesmo. Você sente que você entrou em contato com a realidade. Você sente que até aquele momento, tudo que você tava aprendendo era muito confuso, né? Era enrolação. E aí, no momento em que você estuda mesmo, que você se depara com esses intelectuais comprometidos com a verdade, você percebe, poxa, é isso, né? É isso, né? Ó, é bem isso, tá vendo? Eu sei, porque a gente passou por isso há anos atrás. A gente viu muitos dos nossos amigos passarem por isso também. E é um negócio engraçado, né? Quando a gente colocou foto de Olavo, a gente começou a falar um pouquinho mais desses temas mais polêmicos. Pessoal, vou deixar de seguir vocês agora tiveram guinada. Não, meu amigo, a gente tem esse pensamento já faz anos. Sim, desde 2013, né? Só que agora que você sabe, você fica com raiva. Então, assim, muita gente, é verdade, tá vendo? Caiu as escamas dos olhos, é isso, minha gente. Então... E aqui você não conseguia ter, pra quem não sabe, a gente é católico, né? E aqui você fala que você é católico numa roda de pessoas comuns que você encontra no meio da rua, numa festa, etc. O pessoal olha pra você como se fosse uma coisa exótica. Né? Tipo, um bicho exótico, né? Quando ele descobre que você leva aquilo a sério, é que ele que acha mais esquisito ainda. Né? Enquanto que no Brasil tem muitos amigos meus aí que eu nunca imaginei que um dia fosse se converter. Sim. Então as pessoas estão mais interessadas em coisas mais profundas no Brasil, né? Aqui o pessoal está muito voando ainda, está muito perdido, né? As famílias católicas que a gente conhece daqui ridicularizando você por ir toda semana na missa, vê, o mínimo. Né? Então, assim... só um mundo diferente. E você tá vendo no Brasil a quantidade de gente que realmente, hoje em dia, que realmente é cristã, né? Que realmente é católica, que realmente tá tentando viver uma vida de virtudes, tentando buscar essas virtudes, tentando buscar, inclusive, a santidade, que é o que o próprio Padre Paulo Ricardo tá ensinando tantas pessoas aí através dos ensinamentos de Santa Teresinha. Cadê? De Santa Teresinha. Porque não pode ter pensamentos diferentes. Ah, tá. Eu não sei, Daniel, você não entendi a pergunta direito, mas é tipo... A gente sempre conviveu com pessoas de pensamento diferente, né? Tipo... Eu acho que é aqui que tu falou, porque o pessoal acha estranho que a gente tem pensamento diferente. Não, pois é, mas a gente como diferente é que o pessoal não aceita tanto, entendeu? Muitas vezes. Na verdade, é porque é um mundo completamente diferente. A gente não tá falando de...
pessoas levemente diferentes, todo mundo é diferente, todo mundo, mas quando você tem valores completamente opostos, completamente diferentes, também é difícil conviver, é difícil você ter aquilo dali como uma relação de amizade. Você convive se for uma família e etc. Mas como uma relação de amizade, é difícil. Você tem a muito respeito, né? Agora, quando a convivência vai ficando maior e é uma relação de amizade, tem a clara definição de amizade do próprio São Tomás de Aquino, né? De que amigo é aquele que ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Então você pode... Rejeita, né? Rejeita as mesmas coisas. Então você pode discordar de várias coisas triviais. Agora, no que importa realmente, naquilo que você ama e aquilo que você rejeita de todo jeito, nisso daí tem que combinar, né? E isso daí foi difícil também a gente sempre encontrar grupos aqui, né, em que a gente pudesse realmente se sentir par, né? A gente convive para amenidades, mas que você realmente possa sentir par Sim. com esses grupos é muito difícil. Então é isso. É um Berlim muito moderna pra mim, né? Pois é. E Daniel falou, porque tem que deixar de seguir vocês se pensa diferente. Sei lá, tem que perguntar pra essa galera, assim. Tem gente A gente teve uma renovação muito grande, né? É. Desde a primeira vez que eu apareci lá no programa do Lacombe, desde que Lacombe... Porque assim, nosso perfil tinha o quê? 16 mil seguidores, né? Aí Lacombe citou uma vez, explodiu, citou outro, explodiu, né? A gente tem renovado muito o público aqui, com certeza, né? Mas de fato, a quantidade de gente que foi embora é um negócio avassalador, realmente. Né? O saldo é positivo, claro, mas a quantidade de gente que saiu... Aí tem que ver, né? Porque assim, eu sigo um monte de gente com as quais eu discordo, não tenho problema nenhum. Mas não é a maior parte das pessoas. Não é a maior parte das pessoas que são assim. Não, sabe o que é engraçado, Keila? Keila fez um comentário aqui muito... Thiago, eu vi pelo Lacombe. Aí, tem muita gente que veio pelo Lacombe, né? Conheci você pelo Constantino. Pois é, me falaram que Constantino falou de mim na Jovem Pan. Eu já procurei esse vídeo, não encontrei. Se alguém encontrar esse vídeo, me manda. Porque pelo menos eu queria agradecer o cara, que eu não vi isso não. Que ela fez um comentário interessante, que você tem que negar a fé cristã, basicamente, se você tem filhos aqui, pra você poder conviver, né? Sim. Ou pra que o filho conviva. Mas sabe o que é engraçado? É engraçado, né? Que você vê aqui esse paga-pau, né? Desculpa aí o vocabulário, mas da esquerda para... Não sei, agora eu vou falar um negócio que eu não sei se a live vai poder ficar no ar. Eu não achei o vídeo. Não sei se a live vai poder ficar por muito tempo se eu falar isso. Mas que é essa junção aí da esquerda moderna com o mundo islâmico, né? Com o islamismo, os muçulmanos e tal. Passarelli tem até algumas coisas aí também sobre isso. Eu lembro, Suzana. E você vê, por exemplo, que eles respeitam os alemães e as instituições e as escolas. Eles respeitam as opiniões dos pais se eles dizem que estão fazendo algo por conta da fé islâmica, né? Então, não, meu filho não vai poder fazer tal coisa por conta da fé islâmica. Aí todo mundo, ok, pode. Agora, se você diz, meu filho não vai poder participar de tal aula por conta da fé católica, você não vai pra frente, você não é respeitado aqui. Então, as escolas aqui estão tirando, inclusive as escolas que teoricamente são cristãs, né, aqui, estão tirando homenagem a santos, tiraram crucifixos, tudo que tem relacionado à fé cristã para não agredir os muçulmanos, agredir os islâmicos, ou seja, vamos renegar a nossa própria fé, a nossa própria cultura para não agredir a eles. Então é uma implosão, né? É uma implosão a sociedade ocidental. E a gente já sabe disso, se você estuda o que tem lá atrás, né? A gente tá só mencionando o que já está acontecendo. A gente sabe que esse era o objetivo das próprias mentalidades, da própria mentalidade. Mas é uma implosão, né? Então você vê o quanto que os valores da gente estão se perdendo por conta dessas pautas progressistas, né? O jardim de infância daqui, né? Que é o jardim de infância que Bernardo visitou por alguns meses, Dia das Mães, eu cheguei lá para buscar Bernardo, não tinha absolutamente nada no Dia das Mães. Não teve um parabéns das educadoras, um desenho que o menino tenha feito. Católico, né? Absolutamente nada. O Jardim de Infância é católico. No Dia das Mães, absolutamente nada. Então, porque, se você for ver, é para não
ofender, né? Quem tem dois pais. Quem tem dois pais, aquela família que tem um pai só, enfim, qualquer tipo de coisa absurda, ridícula dessa, como se todo mundo fosse um bebê que não pudesse lidar com o fato de que existem famílias que não têm mães e tudo bem, mas as famílias que têm mães, as mães merecem, digamos assim, a sua própria homenagem, ou gostariam de receber, pelo menos, uma homenagem, né? E não é isso E que... voltando a essa questão de risco aí, ó, Daniel de Dicas de Paris, lembrei disso, Daniel. Tem um post que eu fiz no YouTube falando de faz um tempo aí, Daniel eventualmente pode escrever um pouquinho mais pra gente depois, né, que teve uma carta de vários oficiais franceses, entre eles generais, alertando o governo para o risco de uma guerra civil na França. Né? E França é o meio da Europa, né? Se os militares franceses estão avisando disso, não é uma coisa impossível, né? É só como loucura, mas tudo que a gente tem vivido aí no último ano é tudo uma grande loucura, então a gente não pode duvidar disso, não. E essa parte da islamização é curioso, porque a gente tava vendo um dado, né? Tu me mandasse hoje, inclusive, né? Que a partir de 2015 sim. teve um aumento. Mandar para Dimitri esse dado. Dimitri adora esses dados. Um aumento considerável da quantidade de emigrantes daqui da Alemanha, ou seja, de pessoas que saíram da Alemanha. Muita gente indo embora. Era assim, o gráfico era sempre assim, em torno de 100 mil, né, anualmente. Tem aí. Em torno de 100 mil anualmente. E a partir de 2015 começou a ficar 200 mil e foi todos os anos assim, 200, ou seja, dobrou a quantidade de emigração daqui da Alemanha a partir de 2015. 2015 foi quando a gente começou a ter a abertura das fronteiras, total, né? Da fronteira. Obrigado, Vanderluce, pelo selinho, muito obrigado. De forma unilateral, né, por Merkel, ou seja, ela, tipo, a população não queria, os demais partidos não queriam, o próprio partido dela... Não da forma como foi, né? Então, da forma como foi, o próprio partido dela também não queria, né, e ela abriu, começou uma onda aqui de estupros coletivos, de atentado, de assaltos nas ruas e etc, violência nas cidades pequenas, porque os campos foram ficando nessas cidades pequenas, começou violência que nunca existia nessas cidades, a aprovação dela caiu lá pro barraco e qualquer pessoa, qualquer político digno ali tinha abdicado, que era o que ela deveria ter feito. Tinha jornal todo dia botando isso, né? Quando é que ela vai sair? Quando é que ela vai sair? E ela não saiu. Então ali em 2015, quem era ligado, e a gente comentou isso em 2015 também, ali quem era ligado sabia, essa mulher, ela não tá aqui pra fazer democracia. Né? Ela não está. Porque se ela estivesse, ela tá vendo que ela não está mais sendo da vontade popular, que ela não está mais falando pelo apoio popular nem político. E ainda assim, ela se manteve, não arredou o pé. E se manteve até agora, né? Então, e ainda assim, pode ser a boate que ainda volte, né? Que ainda continue. Ninguém sabe. Então... é difícil isso. Vamos ver como é que vai estar. Tem gente que disse aí que eu tinha que ter mais lugar de fala nesse perfil. Mas eu não tenho como, minha gente. Eu quase não conseguia vir pra essa live aqui por causa dos meninos. Não, foi difícil. Tem condições não. Foi difícil. Mas eu participo sempre que der. É isso aí, né? Eu acho que a gente pode se... Acho que tem mais 2 perguntas da live. Como é que vê a diferença quando lá embaixo aparece. Aqui. O que eu faço com meu marido? Ele não me entende. Tem outra mentalidade. Socorro. É difícil. Reza. É uma coisa que é um conselho que eu ouvi bastante aí das mulheres católicas desse Instagram, que tem muitas maravilhosas. Cássia Kawamura, Camila Abadi. E elas falam sempre, né, para as seguidoras delas aí, quando o pessoal vem com esse problema. O que é que eu faço com meu marido? Isso, meu marido não vê aquilo. Olha, a pior coisa que você pode fazer é ficar enchendo o saco. Falando o tempo todo. Né? Então, a pior coisa que você pode fazer é ficar falando o tempo todo. Então, fica quieta, reza muito e confia que ele vai, com o tempo, né, ser sensato e vai abrir os olhos. Sim. O poder da esposa que ora pelo seu esposo, exatamente. É isso aí, reza e entrega que vai dar certo. Agora, se ficar falando é a pior coisa, porque ele vai rejeitar só pela extensão do saco. É isso aí, gente. Acho que a gente pode... Vocês têm mais alguma... Minha esposa é advogada. Olha quanta gente continuou até agora. Não é? Muito obrigado, pessoal. Tá muito bom o papo. Sensacional. Não quero nem desligar, mãe. Não é? Quero nem desligar. Quem quer que eu desligue? Se não quiser... Eu tô bem aqui.
Tem alguma... Tem alguma pergunta aí, alguma coisa? Pernambuco, a ideia é voltar para Pernambuco. A gente olhou terreno na Paraíba, Bananeiras, aquela região ali, só que a gente pensou, não, tá muito longe de Recife, tá muito longe da família. Fora que a ideia da gente também é... Fala um pouquinho da ideia do empreendimento, né? É comprar um sítio, assim, a 1 hora e meia de Recife, de modo que a gente possa rentabilizar também, não só com plantação e criação de bicho, da galinha com os nomes de vocês. Vai ter a galinha, Jéssica. Pode ficar tranquilo. Depois você diz como é que pronuncia. Cidinha, não sei se você sabe, Cidinha, agora você vai ter uma galinha com o seu nome no nosso sítio. A gente não tá brincando. E também fazer coisa de fazendinha, né? Levar criança, etc, para visitar, para que as crianças tenham contato com a natureza, né? Isso também seria bem legal. Os estagiários estão dormindo. Obrigada. Pergunte à parteira se tem a sintonia maravilhosa. São vários anos. Faz uma já. live sem fim, eu fecho o bar junto. Pena que a gente não se conheceu pessoalmente, rapaz. Vem aqui em Berlim enquanto dá tempo. Garanhuns, a gente pensou em Garanhuns. Garanhuns. 3 horas quase Recife, né? Já Só que é um pouco mais longe do que a gente gostaria. Mas Nicole, eu cheguei a olhar terreno lá. Nicole tem que participar mais aqui. Mas, gente, vão nos vídeos mais antigos aí do IGTV e de live, essas coisas, que tem algumas participações minhas aí também. Ó, Cláudio, olha só, vão ser muitas galinhas para poucos galos. Eu aviso logo que os homens vão ter galinhas com seus nomes. Vai ser comum isso. É possível viajar sem vacina? Sim, é possível. Por enquanto, Por enquanto. Ao Ringo, a gente vai ter um cachorro Ringo. Surpresa com o Nicole, só vejo o Passerelli. Ótimo. Ainda dá tempo, vem-se embora. É porque o fera aí é ele na questão mais histórica e técnica e etc. Boa sorte, é isso aí, muito pessoal. muito obrigado. A gente vai deixar salvo assim e a gente vai ver como é que vai ter pousada rural nessa fazenda. Quem sabe? Não vai ser uma fazenda, tá, gente? Porque assim, né, não foram tantos selinhos assim. Mas vai ser um sítio grandezinho, né? Se Deus quiser. E vai ter espaço, sim. A gente não vai construir tudo de uma vez, né? Porque a gente tá fazendo com capital próprio. Quem sabe fazer uma pousadinha e vocês só hospedam lá. Mas tendo ou não pousada, Daniel, você está convidado. Não, o perfil não vai mudar de nome porque a ideia vai ser continuar trabalhando com a Alemanha. Eu não entendo sobre esses selinhos como paga. Eu não sei dizer, pra falar a verdade. Acho que tem um PayPal. botão embaixo aí que você... eu não sei como é que funciona não, mas 63 pessoas sabem aí. Aí recebi um postal de vocês, né, em uma ocasião. Fiquei muito feliz. Ah, que legal. A gente mandava postal. Foi, cara, eu mandei postagem pra quem fez umas doações no começo do ano. Chegou pra algumas pessoas, pra outras não. Só que faz uns 4 meses isso já. Os últimos postais que Passerelli mandou foi agora no meio da pandemia, então a maioria não chegou. Desde antes da pandemia a gente mandava bastante, chegava com no máximo um mês. Tachidelec Viagens, quem sabe aí eu posso trabalhar com vocês também, né, Tachidelec? É uma agência de viagens. Fazer as discussões, quem sabe pode abrir uma parceria, né? Sim, com certeza. Trazer o pessoal aqui pra Berlim quando o negócio normalizar, se um dia voltar a normalizar. que foi? É porque tem um monte de gente perguntando se a gente se vacinou. Aí Keila, eu não tomei a vacina, nem vou tomar. Para os fiscais se os fiscais da vacinação quiserem saber. Senão explode. Não vou falar. A gente não tá falando. A gente não vai falar, olha só, eu não teria problema de avisar, mas algumas pessoas falam, eu tô esperando você dizer se foi picado ou não para eu decidir. Opa, então não. Cada um faça a sua própria decisão, não condeno quem sim, quem não. Então, a gente não é especialista nisso. Muita gente que a gente conhece, que a gente respeita, foi picado, e muita gente que a gente conhece e respeita não foi picado. Então, assim... E a gente não fez nenhum estudo disso, né? Seria irresponsável falar e influenciar. A gente tem noção, né? Do papel que tem aqui nesse Instagram, do papel que o Passerelli tem de influenciar muitas vezes sim a visão, como ele já recebeu pessoas falando isso. Então a gente tá tomando muito cuidado com isso. A gente não vai dizer. Sim. E é por conta disso, tá? O que a gente tá apontando aqui são perigos reais de coisas que a gente entende, né? De coisas que a gente entende. Então a gente entende do desenrolar político, histórico, a gente entende da mentalidade. Então são coisas que a gente realmente... Deixa eu fazer uma enquete aqui. Escrevam aí. Vocês acham pior o quê? As galinhas vão se vacinar, com certeza. Vão. Vão. Vocês acham que é pior? O fiscal de vacina ou o fiscal da receita? Qual é o pior? Obrigado, Tachidelec. Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, já são 60 apoiadores. Uau. Vocês são muito generosos. Muito obrigado. Fiscal da picada ou fiscal da receita? E aí, qual é o pior?
Não é, minha gente, mas ó. Se for receita alemã, 50% do seu dinheiro ficando com o governo, isso é um dos motivos da gente ir embora também, tá? Ó, tomando ou não tomando, tirar foto tomando vacina Nada a ver, pra né? lascar. Bom, que mais que perguntaram aí uma coisa que eu queria Qual responder foi? e agora eu... Tu esqueceu? De vacina. O de pica. Para, rapaz. Essa live vai ficar salva. Vocês vão me jogar na cadeia, mano. Desgraça. Essa live vai ficar salva, gente. Cuidado aí com o nível. Cadê? Agora eu perdi. É isso aí. Tem mais algo? Tem alguma pergunta que a gente não fale da receita? Eu sou fiscal. Então, ajuda a gente aí com as dúvidas aí que a gente tá tendo. Eu fiz uma piada aqui, tem uma piada aqui em Berlim, que é o negócio da receita, né? Deixa eu contar essa piada aqui. Obrigada, Frederico. Deixa eu contar isso aqui. O prédio daqui de Berlim, que foi o prédio da Luftwaffe, da Força Aérea do Regime do Bigodinho, depois ele foi o mesmo prédio, o prédio da primeira sede do governo comunista aqui. Né, os alemães dizem, tem uma piadinha que os alemães dizem que esse prédio é um prédio mal assombrado, um prédio que tem uma energia muito negativa. Porque foi o prédio do regime do Bigodinho, um regime assassino que matou muita gente. E depois foi a primeira sede do governo comunista, um regime que também matou muita gente, Muro de Berlim, etc. Eles dizem que hoje nesse prédio funciona algo igualmente maligno, que é a Receita Federal daqui da Alemanha. E eu fiz essa piada uma vez, que eu estava fazendo um passeio só com fiscais da Receita do Brasil. Dux tá me cobrando pra eu virar maratonista no sítio. Vai ser complicado, cara. Vou ter que aprender a mexer na enxada. Complicado. Vai ser difícil. Você mandou o meu postal, eu sei que vai muito longe. Não, então... A todo mundo que fez aquelas doações no começo do ano, né? O que? Março, abril, não me lembro. Eu mandei. Né? Foi um dia que Nicole que me enviou os postais, inclusive. Gente, né? Foi isso aqui de postal. Muito que eu mandei postal, no correio. muito postal. E, assim, algumas poucas pessoas disseram que chegou. Mas muita gente, tem gente aí que eu pergunto de vez em quando, diz que não chegou ainda, infelizmente. Dá tempo de fazer passeio, sim. Tá? Até ele ir embora, ele tem, né? Sim. Disponibilidade pra fazer passeio, ou seja, pelo menos até outubro. Vai tem como fazer aí, é só entrar em contato. Exato. E aí depois vocês fiquem ligados que tem alguns projetos aí engavetados, né? Que a gente pretende colocar pra frente. Tem alguma pergunta que a gente não tenha respondido? Senão a gente vai começar... Aí. Pois é. Ó, gente, é mais uma culpa da pandemia, tá? Ó, a minha... Mas a tua prima mora aqui na Alemanha. Os da Alemanha chegaram, mas teve alguns do Brasil que chegaram também. O correio roubou meu postal, é bem possível. A gente não sabe de quem é a culpa, porque realmente, antes da pandemia, a gente tinha uma taxa de chegada muito maior. Não, era 100% chegava. 15 dias chegava. O pessoal recebia com 15 dias, no máximo um mês. Mas esses que a gente viu agora durante a pandemia, o pessoal não. Ó, o pessoal pergunta... agora eu me lembro qual foi, porque eu vi Rosana respondendo aí. Se tem algum grupo de brasileiros em Berlim. E tem, e a gente foi expulso dele. Né? Tem um grupo de brasileiros em Berlim. Olhem os destaques, tem os nossos destaques, né? Cancelado. Olha os destaques cancelado. Lá tá dizendo que... Lá tá mostrando o que é que o grupo de brasileiros em Berlim fez quando o Pacelli fez uma live criticando o formato do lockdown, o lockdown daqui. Acho que nem foi isso, foi quando eu fiz o... Foi, gente, meu Deus. Pacelli gravou, eu e ele, né, a gente gravou, viu um protesto contra as medidas do corona passando aqui na frente de casa. Aí a gente gravou, publicou isso, e aí uma jornalista que mora aqui em Berlim, jornalista da UOL, foi lá no grupo de brasileiros em Berlim. Da UOL, né? E disse que Pacelli estava divulgando fake news e estava dizendo para a galera do Brasil se levantar contra as medidas do corona, a exemplo da população daqui da Alemanha, que não tinha nada desse teor, a publicação, e dizendo que era uma fake news, que era uma mentira e tal. E, poxa, a gente filmou o negócio aqui na frente de casa e isso é fake news, para você ver como eles usam os termos de forma completamente leviana, né? Completamente leviana. Fake news na verdade, notícia com a qual eu não concordo, né? Isso é fake news.
Então, lemos, mas não entendemos. Exatamente, Ela o nome. mesmo, Ela ela mesmo. mesmo. Vocês olhem lá, quem não conhecer, olhem lá o Destaque Cancelado, que tem a história todinha. Ó, também foi expulsa do grupo Brasileiros em Berlim. Os administradores são de extrema esquerda, é isso. Essa é a minha medalha de Berlim. Eu saí de Berlim com a medalha. Eu fui expulso dessa comunidade. Mas olha só, depois disso começou a surgir um pessoal daqui de Berlim que é mais conservador, mais de direita e etc, que entrou em contato com o Pacelli e até comigo também apareceu pelo meu perfil, dizendo que adorou conhecer a gente, ou que adorou tal e tal posicionamento, e começou a conversar. Então existem sim pessoas aqui em Berlim, tá? Não são pouquinhas, não. E eu achei que eu ia começar a andar por Berlim, aí encontrar brasileiro no meio da rua e ser alvejado. Pelo contrário, já fui parado algumas vezes por dizendo, muito obrigado pelo que você fez, pelo seu trabalho e tudo mais. Foi um negócio impressionante. Isso, então assim, uma dica que eu dou, sinceramente, a gente começou a frequentar a comunidade católica de língua portuguesa muito tarde, né? A gente ia para as igrejas mais próximas de onde a gente morava, né? Para qualquer igreja católica, porque é mais prático. E por algum motivo a gente resolveu ir na comunidade católica de língua portuguesa e a gente adorou. E tem bastante brasileiro lá. Padre Então, Ricardo lá agora, né? tem o Padre Ricardo lá que segue a gente daqui também, né? E que é um ótimo ponto de partida, tá? Então, se vocês estão querendo procurar brasileiros aí em Berlim que tenham a mesma visão, vai pra igreja, vai pra comunidade católica de língua portuguesa, tem um café lá que fica aberto antes e depois da missa também. E começa a se inteirar lá com o pessoal. Enquanto a gente ainda estiver aqui, né? A gente costuma ir. Então, vocês podem ir e encontram a gente também por lá, né? E muitas pessoas, como o Pacelli já é conhecido aqui, né? Então, muitas pessoas vêm falar com o Pacelli, como ele falou. Então, se você for para a igreja e estiver junto de Pacelli, vai terminar conhecendo outras pessoas também. Minha mãe falou alguma coisa aí. Por causa de Bernardo. Ah, foi, mãe. Ela lembrou porque a gente começou a ir para a comunidade católica de língua portuguesa por conta de Bernardo, porque ele já rezava tudo em português, mas não em alemão. Então ele ia pra missa em alemão e não entendia, e a gente começou a ir pra missa em português por conta dele. E agora ele já reza em latim, diga-se passando. Verdade, ele reza em latim já. Olha aí, já tem gente aparecendo aí, a gente pode até fazer de repente a gente pode até organizar, né, essa junção aí de vocês em Berlim. Com certeza. É bom quando eu voltar pra cá, eu vou ter quarto pra ficar. Então é isso aí, pessoal. Vamos se despedindo, vamos, né? Sim. Vai ficar, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de todo mundo. Vocês são sensacionais. Olha só quantos selinhos vocês deram. São muito generosos. 66. Pô, vai ficar um número meu. 66 selinhos. Poxa. Sensacional. Muito obrigada, pessoal. Mas assim, independente dos selinhos ou não, né? Sim. O objetivo realmente... Bateu 300 pessoas, impressionante. Assim. Tem teoria da libertação aqui. Basta dizer que na igreja daqui do nosso bairro, Tem. Tem. Deixa eu dizer isso. Tem. Teologia, né? Teoria da teologia. Tem. Boa noite. Muito obrigada por tudo. Eu espero que tenha ficado claro, né? As nossas motivações. E também que a gente possa ter trazido alguma informação que também seja útil para vocês, né? Porque esse é o objetivo, né? E ajudar as pessoas a na decisão também. Saímos do 66, graças a Tiago Hoffmanbeck. Muito obrigada. Tava feio o número. Só para mudar o número, tava feio. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigada. E vocês deixam aí qualquer coisa, pergunta nos stories, né? Sim, a gente tá disponível aqui para vocês, pro que a gente puder fazer, né? Boa noite. Tchau. Pessoal, gostei. Parabéns pela coragem. Obrigada. Outro selo! Ai, rapaz, vocês estão demais. Todo mundo vai receber o nome da galinha. E quem comprou 2 vai ter 2 galinhas com o mesmo nome. Pera. A página vai continuar a se chamar Agenda Berlim. Vai, muita gente. Valeu, Dimi. Vai continuar chamando, como eu falei. Vou continuar trabalhando com a Alemanha, querendo Meu marido entrou só pra comprar a galinha. Maravilha, gente. Muito bom. E a ideia é continuar trabalhando com a Alemanha, como eu falei para vocês, né? Então já recebi convite de um jornal para trabalhar, escrever em português sobre a Alemanha, por exemplo. E com os cursos também, né? Não só esse curso de História da Alemanha, que está fazendo um sucesso muito grande, estou muito feliz com a repercussão. E outros cursos também, que já estou bolando, já estou com coisa na cabeça, coisas interessantíssimas também.
e que eu não preciso estar aqui. Esse curso de História da Alemanha eu meio que ainda preciso gravar algumas coisas do lado de fora, os mini tours que eu faço, né? Então, tem muita coisa boa para vir por aí, tudo ligado à Alemanha, porque basicamente o que eu estudei, o que eu aprendi ao longo desses últimos 10, 12 anos foi sobre a Alemanha, então eu quero usar esse conhecimento para passar para vocês. Então essa é um pouco da ideia. Franciele, no máximo em novembro, tá? A gente tá indo, a gente ainda não tem a passagem, porque a gente já tem uma passagem com data aberta, então a gente pode remarcar a data. E Isso. a gente tá vendo o quanto vai ser o mais rápido possível. Olha só, vocês Porque são orgulho da comunidade brasileira, uau. Tem muitas coisas pra... cerveja, falta da cerveja alemã assim, mas quem sabe a gente não produz, né? Exatamente. A gente tem muita coisa Obrigado, pra resolver Mayara. aqui, né? Tem o apartamento, os bens, tem empresa, tem coisas... Muita coisa pra fazer. contratos, é uma mudança internacional. A gente não Ó, é... tombaexpress.de. Muito obrigada, muito obrigada. Eu conheço. Conhece? Ah, tá. Conheço, obrigada. Manda a caixa de mudança. É isso mesmo, já tinha visto que tem um bom preço. Então tem uma mudança pra fazer enquanto ainda tá trabalhando. Passaeli tá gravando o curso, tem os meninos, né? Aqui a gente não tem ajuda nenhuma, então tem toda a coisa do dia a dia, basicamente livre, por exemplo. Eu mesmo só tenho um horário que eles cochilam e depois que eles vão dormir, e não é livre, né? Porque tem todas as coisas da casa pra fazer, então imagine você ainda lidar com as burocracias da mudança, fazer a própria mudança em si. Passaeli tá muito focado no curso, dando apoio, né, aos alunos, tirando dúvidas, dando suporte, gravando as aulas. Então, assim, tá aqui no Instagram todo dia, né? Então, o tempo disponível é pouco pra gente poder conseguir fazer tudo muito rápido. Além do próprio tempo dos contratos, do próprio tempo da burocracia, né? Então, tem que tirar ainda o passaporte brasileiro de Arthurzinho, que ele só tem o passaporte alemão. Obrigado, Silvia. Então, tem essas burocracias. Sim. A gente tá prevendo que no máximo novembro, mas a gente gostaria de ir antes, porque a gente tá achando que tá estranho e a gente não sabe quais são as medidas que vão vir aí nesse outono, né? Que a gente sabe que piora. Adorei ver a Nicole falando, fala mais do que o Passaeli. Sim, fala mais. muito mais. Muito mais. Ai. Sim, ainda vou estar só com as malas, mas a mudança, né? A mudança a gente vai mandar depois. A gente não forma. vai voltar com móvel, eletrodoméstico, móvel, nada. essas coisas não. A gente até meio que sentindo também um pouco disso. A gente nunca investiu muito nessas coisas aqui, não. A gente quer levar só algumas roupas, livros, principalmente. Minha coleção de canivetes também. E alguns brinquedos que são muito caros no Brasil, né? O resto a gente vai desapegar. Isso. Então é isso, pessoal. Vamos deixar a live salva por algumas horas, pelo menos, aí, ver se não dá problema. Mulher, né? E sanguínea, pra quem conhece Vocês os sabiam que temperamentos. 63 ou mais, né? 64% dos meus seguidores geral aqui, nossos seguidores, são mulheres, né? A gente acha que vai ter um lockdown sim. Ó, tá? Daniel vem buscar a gente de carro, ó, e deixa a gente no Brasil, né? De balsa. Obrigada. Obrigada. Leva a gente pelo menos pra Portugal, né? Pois é, ó, nada mal. Seria bom. Quem tem amigo precisa de mais nada, né? A gente acha que vai ter um lockdown sim, tá? Mas provavelmente vai ser só pra não Picados. picados. Isso. Ok? Então é isso. Muito Beijo. obrigada. Tchau, Sou tchau. sanguínea. Pois é, o medo é esse, de não poder a gente voltar depois, né? Exatamente. Tchauzinho, pessoal. Tchau. Tchau, Boa muito noite. obrigado. Boa noite, Obrigada até amanhã mesmo. ou até daqui a pouco nos stories. Tchau, tchau.